Boa. Beleza, começando aqui mais um Ecosystem of Startup. Hoje um episódio muito especial, um episódio que eu estou aqui com os meus colegas de profissão, que a gente trabalhou junto. Trabalhamos na Pro Bono, a startup que eu tanto falo aqui no programa. E hoje nós vamos falar para o público mais jovem que está começando a carreira de dev, pessoal que quer desenvolver nessa carreira ou quer entender como é que funciona, talvez alguém queira contratar, deve entender como é que contrata, e falar dos desafios e o que mais a gente quiser falar aqui. Desafio tá tendo, viu? Desafio um monte. Tá tendo. Tem muito. Então, bem-vindo, pessoal. Vamos começar aqui, então, com a apresentação de todo mundo. Quem quer começar? Vai do mais velho. Mais velho? Mais velho. Parece que foi combinado, né? Daniel. Quando conheci o Daniel, era um pequeno gafanhoto. Um girino. Um girino. Que a gente teve que pagar um curso, você lembra disso? Lembro. De React, né? Foi um curso de React. Ótimo curso. Ótimo curso, rendeu muito. Tu fez também? Muito bom, ótimo curso. Rendeu muito, rendeu pros três, inclusive. Rendeu muito bem rendido esse curso. Excelente. E se apresenta aí um pouco pra gente. Boa. Eu não sei, na verdade, o que eu tenho que falar. Vamos falar. Hoje Daniel, você trabalha com o quê? Qual a área que você trabalha? Boa. Daniel, eu tenho mais ou menos uns 9, 8 anos de experiência. Não só com uma tecnologia específica, mas na área em si. Qual é a área? De engenharia de software. Uhum. Eu tenho trabalhado ultimamente no Nubank e tenho focado muito mais na área de back-end e produto. Então, hoje você trabalha na área de back-end de produto do Nubank. Isso. Beleza. Ótimo. E tem 9 anos de mercado, é isso? Isso, 9 anos de mercado. Beleza. Igão? Então, eu tô na área há uns 6 anos, basicamente. Eu e o Daniel, a gente começou quase ao mesmo tempo. Comecei trabalhando como desenvolvedor, depois de alguns anos acabei decidindo mudar um pouco para a área de DevOps. Hoje eu trabalho como DevOps Engineer e Platform Engineer e trabalho na TopWorks, que é uma empresa de tecnologia voltada para soluções. E trabalha como DevOps lá? DevOps e Platform Engineer, as duas coisas. Beleza. Massa. Calil, Brasil? Calil, eu trabalho com desenvolvimento de software há pouco mais de 5 anos. Comecei na Pro Bono. Indiquei o Igor pra Pro Bono. Verdade. Essa parte é importantíssima. É verdade. Eu nunca teria conhecido a Pro Bono se não fosse você. Olha aí. Verdade. E o único uniformizado? O único uniformizado quem é? Aqui, ó. Poxa, eu tenho. Quem veste a camisa da empresa? Se tivesse falado, eu tinha ido. Nem eu lembrei. Não, melhor que a outra. Eu tenho uma outra que tá toda surrada. Essa aqui que tá novinha, porque eu quase não usei. Eu tenho tá a azul e a preta ainda. Olha a preta aí. meu irmão usa. Não, até minha mulher tem uma dela. Bom, trabalho com engenharia de software há 5 anos, pouco mais de 5 anos. E como os meninos me chamavam, eu era o React Man. Trabalhava basicamente com React, mas porque eu sinto que a veia da criatividade é muito forte, assim. Então, acaba que até hoje eu sou basicamente especialista em interface, em front-end, em interação com o usuário, experiência de usuário. Graças à Pro Bono, enfim, a gente fez bastante coisa nessa área. E hoje eu trabalho numa consultoria de software chamada ZRP. E eu trabalho dentro de uma aceleradora de startups. Eu sou terceirizado em uma aceleradora de startups hoje, chamada Endeavor. É uma das mais conhecidas no mundo inteiro. Maiores do mercado, Então, a gente faz um projeto bem legal e eu sou a única pessoa praticamente lá em front-end. Então, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia na Pro Bono praticamente. Ah, que legal. Seguir fazendo a mesma coisa. Velhos hábitos nunca mudam, né? React? Com React. Com React. Me respeita. É isso aí, pô, excelente. E, pô, eu queria conversar aqui um pouco pro pessoal que tá começando a carreira de desenvolvimento de software. Vocês têm relacionamento com várias pessoas que não começaram no ecossistema de startup e pessoas que começaram. Vamos com assim, qual é a diferença disso hoje? O que vocês sentem que é de diferente de quem começa? Não, inicialmente, depressivo. Inicialmente, eu acredito que tem um pouco disso que o Caio falou. Calma, piada. Eu gosto de dizer que normalmente para entrar na área de software ou área de tecnologia no geral, quando você tá entrando é sofrido. É difícil você conseguir o primeiro emprego, assim. Normalmente as empresas são muito exigentes com os pré-requisitos. Você tem que saber quase construir um foguete ou ser um departamento inteiro para você conseguir a primeira vaga, principalmente no mundo corporativo. Quando é uma startup, eu acho que, como foi o nosso caso, é até mais tranquilo, porque é aquilo. Você consegue fazer tal coisa? Consigo, tá dentro.
sabe? Que nem era na época das entrevistas da Probono. Tipo, você conseguiu fazer o teste, conseguiu explicar o que você tá fazendo, consegui, beleza, tá dentro, sabe? Aham. Sim. E isso já era uma barreira para muita gente. Isso já era uma barreira pra muita gente. A gente tinha muita gente que não passava na época quando a gente entrevistava, né? Aham. E hoje, por exemplo, eu acompanho, o Igor também acompanha profissionais mais júniores, assim, que a gente vê o pessoal querendo entrar no mercado, que faz uma porrada de entrevista, às vezes nem consegue uma entrevista, porque, assim, tá no meio da faculdade ainda, não tem uma empresa no nome ainda, sabe? Não tem experiência. E quando consegue, normalmente é uma vaga que é bem explorada, assim, digamos assim. O salário é bem baixo, a carga de trabalho é muito grande também. Eu tava conversando mais cedo aqui com o Rogério, tem um colega meu, padrinho do meu casamento também, junto com o Daniel, e ele tá migrando de área, né, pra biomedicina, agora pra engenharia de software. Sempre gostou de engenharia de software. Mas, cara, tá com uma boa experiência, se vira muito bem, já faz freelance os caramba. Imagina isso na época que a gente começou. E não consegue furar a barreira inicial do mercado. E tá tendo competição, disputa pra trabalhar de graça. Só pra entrar no mercado, só pra ter Só pra ter alguma experiência no currículo. Falar, cara. não, já trampei nesse projeto aqui, ó, maneiro, foi de graça e tal. Mas, cara, até pra trabalhar de graça os caras estão botando em barreira. E isso é uma muita coisa gente. que é bem complicada. Tipo assim, eu conheço um dev que é fantástico, inclusive, o irmão do Daniel. O cara é muito bom. É um cara que fala, meu Deus, esse moleque é muito bom. E ele tá numa empresa, só que tá tentando ainda aprender algumas outras coisas, ver como é que entra, como é que muda de emprego. Só que ele é muito bom. Então, são steps mesmo, né? É difícil você ver que pra furar aquela primeira, segunda empresa ali que você tá trabalhando, pra você ter mais experiência, leva um tempo e você tem que ter, assim, um suporte e conseguir fazer isso ao longo do tempo. Vocês diriam, então, que para entrar no mercado de startup é mais fácil do que o corporativo para dev? Com certeza. Eu acho que sim. Também acho. Talvez, assim, as grandes empresas, por exemplo, oferecem programas de estágio, né? Uhum. É uma boa oportunidade, mas é aquilo, você compete com um monte de gente, sabe? E é difícil entrar. Os requisitos também já são um pouco altos. Recentemente tem uma amiga minha, por exemplo, que ela teve que mudar de cidade para trabalhar numa fábrica de vidro, na área de tecnologia da fábrica de vidro, para ela conseguir ter a primeira experiência, Que loucura. sabe? Até que ela conseguiu uma vaga aqui e voltou para cá, Aham. sabe? É algo bem, bem complicado. Então, eu acho, pelas experiências que eu tive e pelas conversas que eu tive com os desenvolvedores, que a área de startup, ela não tá muito interessado em status ou, tipo, você é formado. Não, ele tá interessado em você conseguir fazer aquilo. É verdade. Então, quando você sabe fazer aquilo, demonstrando, e às vezes você realmente não sabe, mas você tá disposto a aprender. E aí, isso é o que a startup normalmente precisa, uma pessoa que esteja disposta a aprender. Uhum. Então, o aprendizado dentro da startup, ela é feita, a contratação é feita do tipo, preciso que você faça. Você consegue fazer? Consigo. Então, você tá apto. Então, é mais essa. Quando você trabalha numa empresa que ela é mais antiga, que tem um preceito mais antigo, tem muita aquela questão de faculdade, curso, certificação. Nossa, muito. Eu até hoje não tirei nenhuma certificação na minha vida. Nem eu. Eu já. Eu só pretendo tirar uma porque eu achei interessante a grade curricular. Então, tem empresas que olham e falam assim, você tem certificação? E eu falo, não. Mas isso é impeditivo? Mas pelo que você consegue fazer, a pessoa acaba te contratando. Então, eu acho que essa é uma questão que as startups dão mais possibilidades e são menos burocráticas para contratação. E existe melhor ou pior nesse modelo, vocês acham? Assim, faz sentido pedir as certificações ou não faz sentido? Depende. É muito difícil. Que nem o que eu ia puxar aqui, que o Igor falou, que eu já ia puxar junto os processos de contratação das empresas, sabe? Pedem muita coisa que não é condizente com a realidade do trabalho no dia a dia, sabe? Muito conceito que é base, concordo, sabe? Você tem que saber para poder executar, mas uma coisa que na nossa área, na área de tecnologia, é totalmente aprendível com o tempo. Aprendível, não sei se existe a palavra. Se não existir, tá tudo bem. Sim. Algo que pode ser aprendido. Você pode aprender com o tempo, sabe? Foi uma coisa que a gente fazia muito, que a gente faz muito e fazia muito na época da Pro Bono, na época de startup, né? Tipo, a gente tem um problema aqui, por exemplo, de performance. Como é que a gente resolve isso aqui? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar, vamos conversar com gente ali, tava ali do nosso lado, entendeu? E a gente fazia isso, era muito legal. Treinou muito a forma com que a gente se vira com os problemas, né? Isso. A gente, eu julgo tranquilamente que acho que nós três, a gente é muito bom em se virar com o Se que virar tem ali. sozinho. Joga o Porque foi o que a problema. gente aprendeu, né?
Eu lembro que tem um case que foi a questão de quebra de CAPTCHA. Cara, isso aqui, pra mim, foi o ápice A gente tentou de tudo. A gente tentou de tudo pra quebrar o CAPTCHA. Depois de muito tempo, a gente conseguiu, mas foi quebrando cabeça. Então, foi um aprendizado constante. Então, é uma coisa que a startup ajuda. Puxa o microfone assim pra... Quando você fala que você tá falando, Assim. virando. Isso, Mas- boa. Tá bom. Vira no Falando- eixo do microfone, ó. Ah, entendi. Falando na certificação, por exemplo, eu também já tive esse requisito. Ah, você tem certificação? Eu não tenho, então não vai rolar. Querendo ou não, dá uma segurança para as empresas, tipo, esses caras passaram a certificação, ele é apto, com muitas grande aspas. sabe? Sim. Porque não necessariamente quer dizer que eu estou apto ou não, sabe? Tipo, eu não tenho certificação e tá tudo bem. Consigo me virar muito Mas bem um cara no que tem trabalho. certificação já é uma garantia pequena, pelo menos. É uma garantia, mas... Muito básica, tipo... Tem caído cada vez menos, igual o diploma. Exato. Muitas empresas exigiam Mas eu acho diploma que de tem um ensino ponto- superior Pode terminar, desculpa. que tá caindo. Se você olha, por exemplo, as empresas grandes tipo Apple, Microsoft, ou essas empresas desse tipo, eles estão exigindo cada vez menos diploma de você e cada vez mais que você saiba resolver problemas. A capacidade de execução. Não que você saiba tecnologia, mas saiba resolver problemas. Isso... Um ponto que eu acho talvez até controverso a tudo que a gente tá falando, que a gente tá falando muito aqui que, putz, certificação talvez nem é tão grandioso assim, mas tem uma área, que é a do Igor, que eu acho que a certificação é extremamente importante, mas tem um motivo muito claro, que é a área de infraestrutura, de DevOps, enfim. Por que a certificação é importante? Porque você pensa, lembra na época a gente pegou crédito na AWS para poder fazer, na Amazon Web Services, né, para transformar toda a nossa estrutura em cloud, bonitona, tarará. Massa, legal, incrível. Quem sabia mexer? Como que Ninguém. usa? Como que usa? Ninguém sabe. sabia. Na cara e na coragem. Beleza. Sorte a nossa que a gente tinha crédito pra caramba que a Amazon dava pra startups. Não sei se ainda dá. Dá até hoje. Ainda Dá dá. até hoje. Já aumentou, inclusive. Inclusive, o eu valor. usei um dia desses. Ah, é? Pois é. Sorte que, putz, dá justamente pra essa margem de erro. Só que aí você pensa, como que a gente treina um profissional em cloud, por exemplo, em AWS ou Azure, ou enfim, que seja. Como é que você treina um profissional? Como é que você... vou fazer um projetinho em casa pra brincar. Irmão, a primeira coisa que você tem que cadastrar é o cartão de crédito. Exato. Então custa muito, cara. Então eu acho que Dá aquele medo, né? Exato. Aquela dá um medo segurança. surreal. Inclusive, muita gente não estuda infraestrutura por isso. Porque vai brincar lá e, putz, nesse primeiro momento, mas é cartão de crédito. Então, quando você vai fazer... Ao invés de fazer um projetinho pessoal pra falar, olha, eu sei fazer isso, aí você tira uma certificação. E aí você fala, eu estudei pra fazer isso. Não tem um projetinho porque, obviamente, custa dinheiro pra eu manter um projeto na nuvem. Mas, em compensação, eu tenho a certificação. Então... E isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm certificação. Só que eu sinto também que essas pessoas que têm certificação, não necessariamente elas sabem Sabem, né? aquilo. Tipo, Verdade. já teve empresa que eu tive... Eu fui contratado só pra, literalmente, fazer documentação. Tipo, como Docker. Aí o cara ia fazer documentação pro Docker e o cara me pagava. Aí ele falou assim, você pode dar a aula? Eu falei, não, ele não tem uma pessoa certificada, mas ela não Sabe fazer. sabe fazer. Ela literalmente não sabe fazer. Bizarro, né? É muito bizarro. Então acaba que eu fiz a documentação toda da aula que ele ia dar. Bizarro e normal. E ele não conseguia fazer algumas coisas que eu botava na documentação. E aí o cara falou, você pode fazer? Então, é muito do que o Calil falou sobre a certificação. Ela dá um respiro para as empresas, porque é difícil você mensurar isso. É muito difícil você mensurar. Mas também, eu acho que a parte prática é extremamente importante. Mesmo que você Extremamente gaste, e importante. dá uma insegurança, porque você vai olhar assim, poxa, eu vou gastar dinheiro, mas aqueles R$50 que você gasta ali, pô, é o que vai te dar muito mais... Acho que faz toda a diferença pra É. você conseguir dizer o que você tá fazendo, né? Eu lembro de uma curiosidade que a gente usava o Azure, e durante, eu acho que uns 6 meses, o Azure ficou cobrando meu cartão de crédito quando eu tava na Pro Bono, porque eu tava aprendendo a usar as coisas do Azure pra gente migrar pra AWS. Tanto que a única experiência de Azure que eu tive foi na Pro Bono migrando coisas, Também. entendeu? Então, também? eu tive em outra empresa, mas só pra migrar. Tipo, nunca era pra sair de uma cloud pra ir pro Azure, era sempre do Azure pra outra cloud. Então, certificação na minha área é bom pra te dar aquela segurança, mas a parte prática, Indispensável, não tem nem Vocês fazem contratação? eu faço. E vocês olham para prática, para desafio, para certificação? Eu não posso olhar por certificação, porque, por exemplo, eu não tenho certificado. Então, pra mim, não faria sentido eu olhar isso. O que eu normalmente olho eu gosto de entrar na cal, a pessoa olha o currículo, eu analiso os pontos do currículo, eu gosto muito de fazer perguntas
básicas. Eu gosto muito de perguntas básicas. Por exemplo, se eu perguntar para um back-end, ou sei lá, para um DevOps, a parte de AWS especificamente, como é que você faz uma EC2, que é uma máquina? É uma coisa muito específica. Talvez para aquela vaga seja necessário. Mas eu prefiro perguntar para a pessoa qual a diferença de uma VM e de um Docker. É uma coisa que ela é conceitualmente fácil, mas somente uma pessoa que entende daquilo vai te dar uma resposta que vale a pena. Vai saber até te perguntar de volta, né? Exatamente. E o legal é quando você faz uma pergunta e a pessoa fala, não, eu fiz isso, mas eu também já fiz um projeto que eu faço desse jeito. Você fala, beleza, esse cara aqui ele tem alguma experiência. Então, eu não tô só perguntando uma coisa pra ele. Aí eu vou indo mais dentro. E quanto mais eu vou evoluindo a conversa, eu vou vendo, beleza, ele botou que ele sabe tal coisa. Dá pra ver que ele realmente sabe. Ou ele colocou lá porque ele teve uma experiência que ele leu em alguma coisa e ele não sabe. Quando você consegue identificar isso numa entrevista. O difícil realmente é você filtrar o currículo. Porque tem pessoas que sabem fazer currículo e são fantásticas. Você olha o currículo e fala, meu Deus, esse cara aqui, oh my God. Eu mesmo contratei um serviço esses dias pra melhorar o currículo. Isso é muito bom, cara. Pra mim, o que me ajudou a melhorar meu currículo foi fazer entrevista. Literalmente. Eu fiz teve o pitch, né? Não só o pitch. Teve uma recruiter que ela pegou o meu currículo e ela falou, muda isso. Eu fui mudando tudo. Pô, que legal. No final, ela falou assim, beleza, seu currículo tá aqui, eu vou mandar pro meu cliente. Não deu certo no final das contas, mas meu currículo... Você ficou currículo bom. Eu fiquei com meu currículo lindíssimo, cara. Entendeu? Então, eu acho que voltando só pra finalizar, certificação é importante, ainda mais na minha área, como o Calil falou, só que não é tudo. Assim como a faculdade, eu acho que não é tudo. Eu sou um exemplo disso, eu tava falando com o pessoal aqui, eu demorei uns 8 anos e meio pra me formar. Demoramos. E quando a gente entra na faculdade, acho que tem aquela visão de, cara, vamos terminar isso aqui o mais rápido possível. Sim. Entendeu? Acho que é a ideia de todo mundo. Só quer terminar, só quer terminar. Me livrar. Só que chega num ponto que você para de ver a faculdade como uma coisa que você quer terminar e você começa a aproveitar as matérias. Então, por exemplo, eu via coisa na Pro Bono que eu falava, pô, mano, isso aqui posso pegar essa matéria aqui que vai me ajudar a ter esse conhecimento. Então, eu acho que certificação é importante, faculdade é importante, mas não é tudo. Eu acho que essa só a base. É só a base. O começo da base, na verdade. E ter uma base forte, ela é muito boa. Muitas pessoas saem de outras áreas e vão para a área de desenvolvimento e tá tudo bem. E eu acho que não tem problema nenhum. Só que a pessoa que teve a base da faculdade, ela vai ter um pouco mais de facilidade para lidar com algumas coisas. Então, tem essa questão. Mas eu acho que você mostrando que você está apto a aprender e que você consegue fazer aquilo, é o que importa. A parada que a gente aprendeu com o Rogério até, não tem bala de prata nas paradas. Não tem. É um pouco até de cada coisa. O Rogério mudava de ideia todo dia, né? Tem esse ponto. Começou. Tem esse ponto. Lavagem de roupa suja. Mas é sério, não tem bala de prata. A gente, é um pouco de certificação é importante, é um pouco de faculdade é importante, é um pouco de mão na massa eu acho é importante. que o ponto é, na verdade, assim, o peso da relação certificação versus a pessoa iniciando na carreira. Isso. Por exemplo, quando você é um profissional mais sênior, é esperado que você tenha uma certificação ou que você tenha profundidade de conhecimento, sabe? Quando você é um profissional júnior que está entrando, cara, você exigir uma certificação já, seja de DevOps, porque o cara está iniciando no DevOps, por exemplo, até ok. Mas, por exemplo, você vai pegar um júnior, vai pedir uma certificação Java para ele, por exemplo, sabe? Difícil. Pois Precisa rodar, né, pro maluco. Precisa rodar. Ficar bom nisso. Porque senão ele vai só decorar para passar na prova e não vai saber resolver um problema com a linguagem de fato. E vai usar a linguagem como bala de prata para tudo, por exemplo. E no fim não é sobre linguagem, né? E no fim não é sobre linguagem. No fim, hoje você pergunta, você é profissional em quê? Eu sou profissional em resolver engenheiro de software. Engenheiro de software, pô. Eu sei me virar. Você é muito bom em... Claro, tem umas linguagens que a gente tem mais preferência, por contexto, por aprendizado. Mas não necessariamente a gente é engenheiro de uma linguagem, a gente é engenheiro de software. Então, a linguagem é só um meio pra gente resolver o problema, porque no final é sobre o business, sobre a gente conseguir entregar valor pro cliente e fazer as coisas funcionarem. Então, a pessoa que está começando, o que ela deveria se preocupar mais é entregar valor. Resolver problemas e entregar valor. Resolver problema e entregar valor, com certeza. Com certeza a pessoa vai começar com uma linguagem. Ela vai ter que ter uma coisa que vai ser a segurança dela. Porque, querendo ou não, a gente tem... Eu tenho no meu arsenal algumas linguagens. Só que para eu ter essas linguagens no meu arsenal, eu tive que realmente aprender. Então, vai ter momentos que você vai ter que ter alguns conhecimentos para que você escolha qual é a melhor solução. Então,
Isso, é saber dizer o porquê É, tá usando aquela linguagem. não é só vou usar porque é fácil ou porque eu gosto. É usar porque essa linguagem ela é muito boa nesse contexto. Ela traz uma vantagem. Exato, traz uma vantagem. Até uma questão, uma termologia que se usa muito pelos RHs, os Tech Recruiters, é o da carreira em T. É. Que é justamente o quê? Você tem uma lateralidade de pluralidade, né? De linguagens. Eu sei Python, eu sei JavaScript, eu sei React, eu trabalho no front, eu trabalho no back, tarararará. Mas uma delas eu sou profundo ali de conhecimento. E aí é o que muitas consultorias de software, inclusive, até... Enfim, aspas, muitas aspas, é o profissional ideal de software mais genérico, que é um cara que ele vai saber escolher uma linguagem para resolver um problema, mas é um cara que, se você der um problema na mão dele, ele não vai ficar, putz, mas fazer isso aqui eu não sei. Então ele é um cara que ele se vira. É um cara que se vira. Né? Um cara que se Ele vira. pode o até velho falar... debate, genérico versus especialização. Exato. Nossa, aí lascou. Aí Exato. conversa de boteco. Vai. É. Eu digo- Até o dia- Então, traz a exatamente. cerveja. Traz cerveja. Exatamente. Massa. E agora, falando, a gente tá falando pro pessoal da universidade agora. A gente já vai falar mais pro resto do pessoal. Boa. Então, uma pessoa tá na universidade, tá querendo começar, o que vocês recomendam? Eu tô puxando pro lado da gente falar sobre startup, porque esse é um programa Ecosystem of a Startup, né? Então, estamos falando do ecossistema de startup da área de dev, e vocês são os primeiros devs que estão vindo aqui pra gente falar da área de dev, pelo menos comigo. Então, assim, o que a gente pode falar? O cara tá começando na universidade e aí? Ele Troca vai... de curso. Foge. Eu queria dizer... É isso mesmo? Eu queria- se eu mete queria- nesse buraco. Não Eu posso queria- no prato. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Por muito tempo eu achei que a faculdade ela era um atraso em termos de... Pô, podia estar trabalhando mais. Mas chega num ponto que você vê que a base que a faculdade te dá, ela te ajuda muito. Uhum. Te ajuda muito, porque... Querendo ou não, você tem alguma pessoa pra perguntar, você tem uma pessoa que tá ali te ajudando, mesmo que ela esteja te cobrando, você tem uma pessoa que tá ali e que tem mais experiência que você. Então, esse é um ponto importante. O que eu fazia, o que eu até hoje faço, inclusive o Daniel, um dia desse, ele me mandou pra mim um link de código que ele fez de um desafio. O Codecraft. Aí eu fiz um outro código lá que é uma curiosidade minha. Então, o que eu realmente acho que as pessoas têm que fazer é fazer projetos. É realmente se desafiar. Tipo, cara, não sei como uma API funciona. Vou fazer uma API. Simples. Não sei. Pesquisa como fazer uma API. Você vai ver milhares de artigos, milhares de vídeos. Escolhe uma linguagem, faz. Foi o que a UNB fez com a gente, né? Foi o que a faculdade fez com a gente. Então você tem 15 dias, prova daqui 15 dias. E você vai, se e vira. você vai dar um jeito. Você vai virar à noite, você vai fazer tudo que for possível. Eu já deixei de dormir durante uma semana, dormindo 2 horas por dia pra fazer projeto da faculdade. Tá maluco. Isso aí são coisas que a gente fez antes e que eu não me vejo fazendo isso hoje. Uhum. Mas naquele momento era necessário. Então, eu acho que a pessoa que tá querendo entrar na área de trabalho é fazer projeto. Ter um Uhum. portfólio. Porque quando você for fazer uma entrevista, você nesse momento não tem experiência. Então você tem que mostrar que você consegue lidar com um ambiente corporativo ou com um ambiente de startup, que é o que eu acho mais legal de você começar, porque você tem muito aprendizado. E as pessoas estão ali para aprender também, então você tem uma liberdade maior. E errar cedo. Foi uma coisa que você me Nossa, ensinou pra sim. gente, a gente sempre fez Errar cedo e rápido. e rápido. Então a gente acabava errando muito cedo, a gente fazia uma coisa, dava errado, falava, por que deu errado? Então, errar cedo, ter as dúvidas cedo, bate um medo quando você fala não sei fazer, mas esse medo depois ele é substituído por um sentimento de orgulho, de eu consegui fazer isso. Uhum. Ter um GitHub, fez qualquer projeto, sobe no GitHub. Ali é o teu Sem portfólio. vergonha. É um portfólio. É seu Sem portfólio. vergonha, assim, pode Sem estar vergonha. zoado, pode estar ter feio, 2 sem linhas de vergonha. código, pode ter um readme só, sobe lá. Por quê? Vai chegar um momento que os recrutadores eles não têm experiência de você, então eles vão ter que olhar alguma coisa. Uhum. Então, ter o GitHub, no início da minha carreira, muitas pessoas olhavam meus GitHubs, meus projetos. Então, isso ajudou muito a ter uma base. Então, Certas pessoas desta mesa não têm um GitHub bem verdade. alimentado. Claro que eu tenho um Daniel, GitHub bem eu alimentado. tenho. Não, Porque no começo ele falava não, no sempre, início ele não tinha, mas depois ele construiu. eu não tenho site, essas coisas, mas o tá. meu GitHub é bem alimentadinho. No início você não subia os projetos, subia? Não subia, depois eu comecei a subir. Mas esse negócio do projeto que o Igor falou, por exemplo, é tão importante que eu já consegui ser contratado por conta de projeto secundário que eu fiz. Por exemplo. Como assim? Teve uma época que eu estava fazendo uma entrevista que eu fiz o projeto na entrevista, me perguntaram como é que eu faria tal coisa, eu fiquei, não sei. E eu falei na mesa de entrevista, não sei fazer. E Uhum. beleza, não passei, tá tudo bem.
Mas eu me dediquei a aprender com aquela pergunta. Eu falei, agora eu vou atrás de saber como é que eu faço. Aí eu fiz, subi o projeto e fazendo entrevista para outra empresa. Durante a entrevista, assim, o cara fala, eu vi seu teste e tudo mais, legal, mas o que você sabe fazer? Aí eu, por exemplo, copiei o ecossistema de microserviços da Netflix. Tá aqui. Ah, o do Eureka, né? Tá no meu GitHub. Eu lembro desse Inclusive. projeto. Mostrei pra ele e falei, olha, montei esse sistema de microserviços, usei esse tipo de tecnologia, usei esse tipo de estratégia de cache, entendeu? Quando um microserviço cai, funciona assim. E o cara, porra, legal, contratado, sabe? Foi justamente pelo projeto secundário, não foi nem pelo projeto do E teste. você nem recebeu para fazer esse projeto. E eu nem recebi. Não. Foi porque eu queria aprender, que eu queria fazer um projeto secundário, que eu queria entender como é que funciona o universo de microserviços na época. E isso é uma coisa que eu acho que nunca morre, sabe? Tipo, a gente trabalha já há vários tempos na área. E, igual eu falei, mês passado o Daniel mandou um negócio pra mim. Eu fiz o Redis, que é uma ferramenta que a gente usa. Aí eu olhei o repositório e falei, nossa, tem do Docker. Eu falei, deixa eu fazer o Docker. Eu uso o Docker desde que eu comecei a trabalhar. Uhum. E aí eu falei, vou fazer meu próprio Docker. Fiz meu próprio Docker, entendi como a ferramenta funcionava, eu já sabia, mas eu entendi mais por dentro. E até depois você vai ver projetos que vão chamar a sua atenção e você vai fazer e vai deixar no repositório. E um dia, se alguém te perguntar, eu fiz o Docker porque eu fiz uma entrevista que eu fui reprovado porque eu não sabia uma das coisas que construiu o Docker. Foi na base do ódio. Cara, foi junto, foi um misto de ódio, de quero entender, e se alguém me perguntar isso de novo, eu vou saber, entendeu? Olha aí. Tanto foi um pouco dos dois. Problema resolvido, né? Exato. Então isso é uma coisa que permeia qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que trabalha na área de desenvolvimento, ser curioso. Uhum. Tenta entender aquilo, não é só vou usar essa ferramenta, vou usar o Tenta entender o porquê. porquê, ou como ela foi construída, que isso facilita muito você entender qual é o caso de uso. Porque no fim do dia, né, pô, falou de microserviço, falou de Docker, no fim do dia, cara, o Tech Recruiter vai ver o quanto que você sabe se virar, o quanto que Exato. você aprende e talvez ali ele vai olhar o que realmente você sabe. Porque igual como eu entrei na ProBono, o Daniel começou na ProBono, cara, a gente entrou na cara e na coragem, né? Sem saber nada? Sem Foi. saber nada. Com conhecimento, e eu imagino, né, que o pessoal da ProBono contratou a gente na época, sabendo que a gente ia saber se virar. Exato, Ia chegar lá e, não, beleza, vou chegar lá, não sei de nada, mas e aí? Vambora, vamos aprender. Conhecimento básico e um sonho, basicamente. Era isso, Eu lembro da gente. Eu não tinha feito banco de dados ainda. O Daniel tinha feito, acho que mais ou menos, e a gente tinha que fazer um MEI e um DE. Você lembra disso? Lembro, a gente E a gente falou, a gente não sabe fazer um MEI. Vamos pesquisar aqui. No outro dia tava com o DE lá. É isso. É igual o carnaval, que a gente passou Nossa, é mesmo. junto. Passou o carnaval eu, o Calil e o Daniel. A gente tava refazendo o sistema e foi 3 dias, os 3 juntos, na casa da avó do Daniel e trabalhando. Verdade. Pro nosso lado, o objetivo era saber se vocês tinham disposição de ir lá e resolver o problema. Tá. Porque não existe a expectativa de que, eu quero isso e agora tá pronto. Até porque a gente também não sabia o que a gente estava fazendo. Não sabe A o gente que a gente tava nem entendia literalmente que queria. aprendendo junto. Então a gente tinha uma ideia, fazia, não dava muito certo, aí ia pro outro lado e era assim. A gente tava voando no avião, construindo o avião, arrumando o avião. Exato. Mas E o avião caindo. Eu vou arriscar numa afirmação complicada. Eu até diria que o fato de você saber uma tecnologia lá que uma vaga pede, eu arriscaria dizer que isso é mais um detalhe. Porque você pensa, tantas empresas que existem, você vai saber exatamente a stack e a forma com que as pessoas fazem aquele código e como eles operam e como é que o banco de dados está organizado e a tecnologia e tal. Cara, qual é a chance de você saber exatamente o que a Aquilo. empresa usa? Cara, qualquer empresa que você vai... O próprio Nubank, quando você entrou, né? Você precisou fazer o quê? Passou por, sei lá, quantos meses de processo lá de aprendizado, como é que é o internship? Internalização. Internalização, exato. Para fazer aquele todo o processo, para quê? Para você aprender como a empresa funciona. Ah, não, mas eu sei a tecnologia X, Y, Z. Ah, mas essa vaga aqui não... Esse é um ponto importante. Essa vaga aqui, ó, não tem o... Eu não sei o que tem nessa vaga. Porra. E leva muito Vai tempo, saber na se virar. verdade. Leva Tem tempo. muito Você tempo. entra... Essas empresas, por exemplo... Caramba. Eu não sei se eu podia estar falando isso, se eu não puder, corto depois, tá? Aí você vai ter que dizer pra gente, tá? Então, eu vou confirmar isso no meu contrato se eu posso, porque eu vim pra cá sem conversar com o Nubank. Tá. Mas então, essas empresas, por exemplo, Nubank, Microsoft, Apple, tudo, elas sabem que você não sabe aquela stack toda. Elas sabem que você não sabe na profundidade que eles usam aquilo E ali. nem tem como você saber.
Ainda mais, por exemplo, empresas que usam uma gama de tecnologias, por exemplo, tipo Google, Microsoft, que não usam só uma linguagem. Eles usam várias E coisas. não tem só um projeto. E não tem só um Exato. projeto, Você tem vai uma falar de porrada de Microsoft, coisa. vai falar de um mundo. Aí de vem assim, coisa. será que é importante saber todas as linguagens, né? Ou é importante saber se virar? Aí entra um conceito que é importante. Eu não achava importante, eu acho que o Daniel vai chegar nisso, que é a questão de você saber bem estrutura de dados. É importante você saber a base da linguagem, a base de estrutura de dados, por exemplo. Porque você vai ter que resolver um problema na entrevista. Não vai ter como. Não tem como, não tem pra onde fugir. Se você não souber a base da linguagem para aquilo, você não vai conseguir resolver, sabe? Nem que seja num papel com um bonequinho de palito. Exato. Exatamente. É mais sobre a lógica e como você lida com aquilo. E às vezes não é programando. Às vezes são outros tipos de sessões que pedem. Tipo assim, você vai desenhar a solução, na verdade. Em vez de você ter que escrever o código. É o Já passei por entrevistas assim. Como é que é o nome? Design System. Design System. System, Já passei é. por entrevista assim. System Design. Design System é pra design gráfico. Gráfico, é. Já passei por entrevista assim, que o cara me perguntou como é que funciona, como é que você ia fazer um match de parênteses e colchetes numa string, por exemplo. Já Rogério, resolvi esse algoritmo aí. Rogério tá entendendo nada, eu tenho certeza. Ah, sai fora, tô entendendo tudo aqui. Match de Como é que colchetes. você faria isso? Um problema. Uma Não caixa era- preta, vai lá. E eu não tinha que escrever código, Só eu tinha que desenhar explicar pro o cara, algoritmo. é. Entendeu? Eu tinha que desenhar como é que eu ia calcular aquilo ali pra fazer esse match, sabe? E eu não passei, obviamente, eu não sabia. É, isso é uma coisa, por exemplo, na minha faculdade eu tive que fazer na mão. O professor falava, eu quero que você faça isso, você tinha que fazer na mão, sem código, só aquele algoritmo. E você tinha que saber resolver isso. Eu vejo, é mais uma crítica minha, tá? Eu vejo que muitas empresas não pedem algoritmo, empresas grandes pedem, isso é normal. E por que eles fazem isso? Porque não tem como você medir de uma forma razoável se a pessoa está apta ou não. Então, o pessoal vai pro básico. Tipo assim, o que é o básico? Saber bem lógica de programação. Se a pessoa sabe bem lógica de programação, ela sabe algoritmo, então ela consegue aprender o que ela precisa aqui. Então, essas empresas grandes, elas vão para esse lado. E é uma forma de você avaliar. Empresas no Brasil, em geral, não fazem isso. Porque o problema deles não é esse. Eles querem que alguém resolva o problema de uma linguagem. Quando você tem uma Big Tech, nesse nível aí, eles realmente é muito difícil de contratar. E por isso que o processo deles é oneroso. 4, 5, 6 etapas. São etapas de meses, é cansativo, é 1 hora de entrevista. Você sai todo bitolado. Mas é importante porque é difícil você conseguir contratar. E Tem pessoas que para essas entrevistas treinam meses. 5 vezes, É. passa pelo processo Pra mim é vestibular. cabuloso. É um vestibular. Você tem que estudar, você tem que Vestibular. Cara, é pagar surreal. um Let Code ou alguma ferramenta e fazer todos os dias como se fosse... Muitas delas são decoreba e não tem o que fazer. Muitas grande delas tem que parte entender. decoreba. Mas o bom é que quando você começa a pegar a lógica de algumas, as outras começam a ficar muito mais claras. Então, quando a gente pensa em profundidade, assim, tá, você quer trabalhar no Google, em algum lugar desse tipo, você vai ter que passar por isso. Nas empresas de vocês tiveram que passar por isso, não? Eu tive. Sim. De Não. decorar, não. Eu não tive. Eu tive Assim, que resolver um problema mais básico, mas tem 2 anos também, né? Eu evolui muito mais depois disso. Acho que se eu fosse fazer pra um processo seletivo agora, aí eu ia precisar, com certeza. É. Na época eu não precisei. No caso, eu não tive que decorar, mas eu me preparei muito, entendeu? Acho que Entendi. ali e o Igor estavam vendo na época, eu me preparei muito, sim. Lembra que você comprou um livro pra ler, né? Comprei um Você livro, leu devorei livro, é. assim, pra me preparar. Não tô dizendo que é difícil. Ou é fácil também, não nenhum dos dois. Fica aí a dúvida. Fica a dúvida aí. Faz o teste Eu não lá posso e aí você vê. Aí você cada tira um. a sua... Vai de cada um. Vai de é. cada um. Mas eu quis me preparar bastante porque eu queria muito passar, sabe? É a mesma coisa, vai pro Google, quer estudar pra Microsoft, é quase um concurso, que nem vocês falaram. Todo dia estudando. E assim, a gente já veio gente assim, que não passa de primeira, é normal, é esperado que não passe de primeira. Se você passou de primeira, parabéns, inclusive. É. É um gênio, quase. É um gênio, Bom. quase. Não passou de segunda, não passou de terceira, e é normal. E isso mesmo o cara sendo muito sênior. Isso, às vezes, o cara... Isso é um cara com- Aí tem uma outra questão, que, por exemplo, Plano de carreira. o sênior, não em todas as empresas, tá? É bom deixar isso claro. O sênior daqui É diferente. não é o sênior de lá. Nossa, completamente O diferente. sênior daqui é um mid-level lá e olhe lá. E entendeu? cada empresa tem um nível de O nível de diferente. senioridade. Então, teve empresas que eu entrei que eu falava, beleza, o sênior daqui é ok. E teve empresas que eu falava, meu Deus, esse cara é um deus, velho. Que é isso? Esse cara sabe demais. Então, varia muito. Normalmente, quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, eu tive que fazer Light Code, tive que fazer algoritmo, System Design.
Aí depois já tem um papo de RH para ver a questão de cultura e tudo mais. Então, são várias etapas. E aí, a maioria das empresas do Brasil não fazem isso, tá? Então, se você quer uma vaga aqui no Brasil, tranquilo, você não vai ter problema. E tem empresas no Brasil que fazem isso, tá? Mas as empresas que costumam fazer esse tipo de coisa é porque elas trabalham com muitas coisas e elas não conseguem te listar e falar assim, olha, o que você tem aqui, você tem que saber isso, 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 igual o Calil falou. Não tem como você ter um stack que seja a stack vencedora que vai resolver todos os problemas. E aí entra no que o Calil tava falando, de às vezes você olha uma vaga ali e fala, não sei lá, um banco de dados específico mais SQL. Mas você sabe sobre banco relacional, sabe o conceito daquilo. E vai fundo. E aí você pode vai. ir. Uma coisa que eu levo pra minha vida é não faça o trabalho do RH. É verdade. Como assim? Porque, por exemplo, o trabalho do RH é te avaliar. Aham. E te filtrar, e né? te filtrar. Você não vai não aplicar para uma vaga porque você não acha que Ah, tá. não é válido. Uhum. Deixa o RH fazer o trabalho dele. Você aplica, se ele falar assim, tá legal, você vai lá e faz. Quase todas as empresas, não quase todas, mas as primeiras empresas que eu trabalhei, principalmente a primeira que foi para fora, eu não era qualificado. Eu não tava no nível que eles queriam. Porque eles queriam que um sênior. E eu não tava nessa vibe ainda. Então eu falava, beleza, mas o que você precisa? Ele toma um desafio, você tem 3 dias pra fazer. Cara, trabalhava durante o dia, à noite, fazia. Fiquei minha semana inteirinha, meus 3 dias fazendo isso e o final de semana, eu tive 5 dias no total. Todo dia era codando, todo dia entendendo, não sabia sobre Kubernetes. Peguei um livro de Kubernetes, fui ler, fui fazer as coisas, fui fazer os testes. Aí entra a questão da parte prática que a gente estava falando de... Você pode não saber, mas você vai dar um jeito. E no final eu consegui passar. Mas pela questão de quebrar a cabeça e fazer, não ficou perfeito. Não ficou do jeito que eu queria. Mas o cara falou, beleza, você tem o conhecimento, você tentou, você aplicou, vamos te contratar. Então é mais sobre você tentar e não ter aquele medo, aquela trava de... Postura, né? não ter aquela trava de, não sei tudo. Não precisa saber tudo, cara. Olha se você sabe a base. Você sabe aquela linguagem? Não. Você tá disposto a aprender? Tô, então... Cara, inclusive, acho que até abre um tópico a mais da conversa. A minha irmã postiça, ela migrou de relações internacionais para desenvolvimento de software. Também sempre gostou de PC, enfim. Coitada. Pois é. Na verdade, coitada de relações internacionais. Exatamente. Tava pior, Eu ia irmão. falar isso. Sério? Pior, muito Nossa pior. senhora. A gente acha que a gente tá ruim, faz um drama do caralho, mas também, meu A gente amigo. é dramático. O programa... A gente é muito dramático. Identidade TI é dramático, meu Deus Programado é do muito céu. dramático. E aí até uma coisa interessante. Ela conseguiu o primeiro trampo dela e ela falou, cara, eu só mexi com front-end até hoje, era um trampo pra back-end. E ela não sabia nada de back-end. E ela foi selecionada? E foi selecionada. Mas vamos colocar alguns parênteses. Existem uns benefícios pelo fato de que a comunidade de engenharia de software quase não tem mulheres, então o pessoal dá essa colher de chá, de falar, pô, realmente a gente precisa fomentar a comunidade feminina na engenharia de software, super válido. Então, vamos colocar aqui, facilitou sim a entrada dela, óbvio, mas imagina se ela tivesse olhado pra vaga e falado, putz, eu não sei. Não tinha entrado. Não vou Não tinha tentar. entrado. Então, pelo fato de ser mulher, às vezes pelo fato de ser uma pessoa com necessidades especiais, ou qualquer, enfim, outro fator, se for uma pessoa comum, como a maioria de nós, homens e tal, que entra na faculdade com a mesma idade ali, os seus 22 anos, cara, entra no mercado, não sei nada. Pô, mas tu não sabe se aquela empresa tá disposta lá a te mentorar, te ensinar. Investir, pagar um curso de React. E pagar um curso de React, pega o curso de React do seu amigo e entra na mesma empresa que ele trabalha, rouba o emprego... Não, brincadeira. Não foi isso que aconteceu. Mas esse ponto que o Calil trouxe é realmente muito bom, cara. Tipo, é bom ver que as empresas estão tendo mais... Isso está sendo bem claro. Estão dando mais oportunidade para mulheres e realmente tem uma disparidade muito grande em termos de homens e mulheres trabalhando nessa área. E também eu acho que é muito bom, velho. Tipo, ver que pessoas estão começando cada vez mais a ver uma vaga e aplicar e falar, é isso aí, vamos meter o louco e não ficar com A medo. gente acha legal, mas o pessoal que tá se candidatando tá odiando, né? Porque a competitividade tá lá em cima. Mas é porque quando a gente vai fazer um processo de seleção, é importante a parte técnica, mas ela é um dos pontos que é importante. Soft skill. A diversidade, skills, então. ela é super importante. A diversidade ela é tão importante que, às vezes, você precisa mais
mais que ela exista do que a parte técnica. A gente lembra, a gente quando contratou a primeira mulher pra trabalhar junto com a gente, Era porque tava muito homem, meu Deus do fez céu. muita diferença. E fez muita diferença no ambiente como um Na todo. cultura foi bizarro. É, exatamente. Até pelo simples fato da gente conter as brincadeiras, por exemplo. É verdade. Cara, A gente esse percebeu o simples tanto que fato- o nosso ambiente era Jardim de infância. jardim de infância. É. E às vezes tóxico, às vezes a gente desviava do trabalho e tal. E, cara, quando entrou, a gente meio que se sentiu obrigado a ser gente séria, né? Engraçado. A gente isso, é. parava e falava assim, vamos ser profissionais. Vamos ser profissional aqui, pô. A gente é profissional, o que é isso? Mas realmente, faz total diferença. A diversidade faz muita diferença, a soft skills que você falou também faz muita diferença, assim, hoje eu vejo muito mais isso, se o cara é excelente técnico, mas o cara não sabe ter uma reunião, para que ele serve, né? Exato. Tipo, vai trabalhar sozinho em outro lugar. Cara, não existe aquela... Não sei, deve existir, sei lá. Mas eu acho que deve ser uma minoria absoluta. Aquele devzão carcudão que fica no computador ali o dia inteiro tarará, e não faz mais nada, não fala com ninguém. Não, eu virei dev pra lidar só com o computador, não com gente. A gente já ouviu. Tem uma pergunta Essa é a polêmica. mentira. Essa é a mentira que Essa é a conta pra gente na mentira faculdade. Você lida com mais gente do que você pensa, né? Exato. Então eu vou puxar uma pergunta polêmica que eu até já tinha falado com o Igor sobre ela. Dev, fala com o cliente ou não fala? Deve falar ou não deve falar com o cliente no mundo ideal? Depende. Como toda resposta vamos de fazer, sênior, vamos fazer exatamente assim. Como sênior, depende. Eu ia falar exatamente isso. Bom que você já... Vai. Por quê? Ah, Eu já tive experiências em que eu falar com o cliente foi mais proveitoso do que ter um intermediador ali. uhum, Mas eu já tive experiências que era importante ter um intermediador, uhum. sabe? Por quê? Porque senão ia dar bosta. Porque a responsabilidade fica... Porque, por exemplo, A responsabilidade fica grande, fica grande... dependendo ainda mais da sua posição no time que você tá, por Ascendência exemplo. profissional. Se você tá ali como um tech lead ou uma coisa do tipo, que já é um cargo mais sênior, é esperado que você faça esse tipo de coisa. É esperado que você interage com outros stakeholders, sabe? Produto, design, coisas do tipo. Se você é um júnior, provavelmente você não vai conseguir extrair ou entender o que o cliente quer, Uhum. sabe? Então pode ser que não seja tão proveitoso Não assim. seja tão proveitoso. E talvez precise de outra pessoa ali para estar acompanhando ou um intermediador para fazer esse trabalho, sabe? Entendi. Mas assim, para o desenvolvimento individual, né? Falando da visão do dev, então o cara, para ele, o ideal... crescer... para ele crescer, o ideal é falar com o cliente ou não. Falando de experiência, Obrigado. falando pessoalmente, eu acho que foi extremamente importante para mim falar com o cliente. E meu primeiro cliente foi você, Exato. entendeu? A gente conseguia entender o que você queria. No Uhum. começo era difícil, porque eram muitas ideias, sabe? Tipo, a gente queria muita coisa, era muito, muito ambicioso, mas beleza, vamos priorizar. O que a gente quer? Qual que é o caminho para isso, sabe? E ter que aprender, ter que desenvolver essa habilidade no começo ali fez toda a diferença da minha carreira. Uhum. Acho que é o ideal saber, mas nem sempre você vai ter tem a que fazer. oportunidade de fazer isso. Exato. Como você tem um poder lá e você pode usar, mas nem sempre você Perfeito, vai ter que usar esse perfeitamente. poder, entendeu? Eu sinto assim, quando eu faço mentoria com equipes de dev, eu falo, vocês precisam falar com o seu cliente. O pessoal começa a tremer, fechar a câmera. Mas né? espera, a gente tá falando do cliente, o cliente final do produto? Ou Pra o quem cliente, eles por entregam exemplo, valor. numa fábrica de software, que nem o Kalil, que fala com o cliente que contratou o desenvolvimento, sabe? Para quem entrega valor, né? Existe essa questão aí, por exemplo. Eu contratei uma empresa para fazer o meu serviço. Quem é o cliente? O seu usuário, ele é o usuário. O Uhum. cliente é a pessoa que Sim, contratou o total. serviço. Entendeu? Então, conversar com o cliente facilita a questão de requisitos. Se você tem aí tem também um tópico importante. Se você tem um bom PO e um bom Scrum Master. Total. Uhum. Se você tem um bom PO e um bom Scrum Master, ele vai saber lidar com isso de uma forma onde vai estar claro para você o que você precisa fazer. Uhum. Agora, quando você não tem isso, e aí depende, hoje tá mudando muito, mas tem muita gente que tá na área há muitos anos e que lida com cliente, mas que não sabe quebrar muito bem os requisitos. E aí o dev fica, mas por que tem que fazer isso? E tem muito dev que tá começando a entender que, beleza, eu preciso fazer isso, mas eu não vejo motivo, não vejo sentido disso. E aí entra aquela dúvida de faço ou não faço? Uhum. E aí, nesse ponto, sentar os três com o cliente é bom. Porque aí ele vai dar a ideia dele. Às vezes, a pessoa técnica, ela tem uma ideia ali que vale ser ouvida, entendeu? Uhum. E vai ajudar muito, vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro. Uma cabeça mais pensando no problema, né? Exatamente. Uma outra forma de ver, Uma né? outra forma. E aí, eu acho que a grande questão depende do dev.
Se o dev ele tá maduro o suficiente para falar, beleza, eu preciso conversar com o cliente para entender o que ele precisa para resolver, beleza, faz essa conversa. Agora, se ele for um júnior que ele não vai conseguir, não que todos os júniores são assim, tá? Mas se ele, que ele tá atolado de tarefa, que ele tá atolado de coisa, e você vai botar ele pra falar com o cliente, ele não quer estar com o cliente, ele quer resolver o problema das 10 mil tasks que ele tem que fazer até o final do mês. Então, muda muito de contexto para contexto. Eu concordo com o Daniel. Sempre gostei de falar com o cliente, e sempre que eu entro numa empresa ou algum contexto, a primeira coisa que eu falo é, deixa eu entender o que esse cliente faz. Deixa eu entender como é que a empresa ganha dinheiro, como é que vocês ganham dinheiro. Porque eu preciso saber para que eu possa também sugerir coisas, porque eu não tô só fazendo... Deixa eu entender do negócio. Deixa eu entender o negócio. Eu acho que é uma coisa que os devs têm que fazer mais. Não é só pegar uma task e fazer, é entender qual é o negócio que você está trabalhando. Você está trabalhando naquilo. Não é pegar o projeto, concluir o projeto e pronto. É entender como que o projeto e a solução vai cumprir com o negócio em si. Né? Como que vai fazer a empresa ganhar dinheiro. Exato. Porque no final das contas, a empresa ela quer o software, ela quer aquele serviço para lucrar com ele. Por isso que ele está pagando. Então, você vai agregar muito valor. Talvez a empresa olhe e fale, nossa, esse dev ele foi muito bom nisso aqui. Eu gostei muito, eu quero que ele trabalhe comigo. Eu quero que ele venha trabalhar com a gente aqui. Tem muita empresa que faz isso, que a equipe ela é compartilhada. Então, ela traz a pessoa para a cultura da empresa. Às vezes, aquela pessoa que ela é diferente, ela consegue ajudar a cultura da empresa a ser modificada. Que era uma coisa que a gente fez na Probono. A cultura da empresa era uma. Depois, quando a gente estava os três trabalhando junto, a contratação foi diferente. As pessoas que entraram... Vocês criaram a cultura. A cultura foi mudando muito ao longo do tempo, né? Desde quando era só eu, quando foi nós dois, depois quando chegou o Kalil. Depois, quando foi o Toyoshima, foi outra cultura também. Outra cultura. Outra parada. Mas você vê que todas as culturas, elas foram se complementando, né? Então, você sabia que a contratação da Probono, ela ia ser boa. Porque a gente tinha uma coisa que a gente tinha que é chamado de densidade de talento. Que a gente tinha uma densidade de talento. Então, a gente só aceitava as pessoas que entrassem se as pessoas fossem boas, não precisavam saber tudo, mas elas tivessem com a mesma mentalidade que a gente. De fazer as coisas funcionarem. Então, isso fazia com que a gente conseguisse aprender e fazer as coisas juntos. Então, eu achei que a Probono, na parte de desenvolvimento de software, teve uma ótima cultura. Assim, até de seleção. As pessoas que entravam eram boas, as que não eram tão boas saíram muito rápido. E as que eram boas, elas ficavam e já conseguiam construir algo grande, assim, pelo menos na minha visão de fora. E opinar bem, né? Mesmo que não seja pra construir de fato, né? Porque todo mundo que entrava, putz, era só o Daniel. Aí quando entrou o Iguinho, tipo, cara, foi um lance muito de... onde você consegue contribuir? Cara, rapidamente o Igor foi educado a saber, putz, eu vou opinar aqui, eu vou opinar ali, eu vou entender que precisa falar com o cliente ou não. Quando eu entrei, a mesma coisa, me colocaram pela mesma situação. Quando a gente foi contratar designer, quando a gente foi, tanto de marketing quanto de produto, quando a gente foi contratar a pessoa operacional, era sempre esse filtro. Cara, você vai entrar? Beleza. Entra numa reunião aqui com a gente. Ó, nossa reunião semanal é assim, ó. A gente vai rodar, a gente vai opinar, a gente vai falar do produto, das métricas, parará. A pessoa já entra já sabendo, opa, isso eu que tenho que olhar pra métrica, eu tenho que olhar pra produto, eu tenho que saber o que o meu cliente faz. Isso é tudo cultura. É tudo cultura. Se a pessoa não quisesse aquilo, ela não ia entrar, porque ela sabia como é que ia acontecer as coisas. Não ia render nada, não ia durar 2 semanas. Só para fechar o parêntese do cliente, eu achei muito legal ver vocês falando. Mas quando a gente estava começando a desenvolver, teve uma época que existia uma resistência em dev falar com o cliente. E algumas vezes isso aconteceu durante o nosso relacionamento. E Eu lembro. O que acontecia? Era assim, precisa fazer isso acontecer. Não, mas não dá. E aí uma desculpa aqui, uma outra coisa para lá. Cada hora uma conversa. Aí falou, então tá bom, senta com o cliente e conversa. Não dava uma semana, vocês tinham resolvido o problema. Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Era impressionante, assim. Nesse caso, era o cliente usuário final. Não era o cliente, por exemplo, você. Sim. Era o usuário. Quando fala cliente, pra gente, o Rogério era o nosso cliente. Não é pra quem a gente presta serviço, é pra quem a gente atinge, né? Isso, mas nesse caso é o usuário final que estava muito mais distante da gente do que você ali, do que os advogados. Que a gente fazia pesquisa, né, com o cliente, aí trazia, pesquisa. aí ficava uma confusão, talvez por todo mundo ser bem júnior na época. Eu acho que esse é o grande ponto. Ser bem júnior A gente... causa esse receio, que foi o que a gente falou no começo. Ser muito júnior é uma coisa que a gente pode até
tratar mais daqui a pouco, mas basicamente a gente tinha muita limitação técnica. Uhum. Acho que esse é o ponto. A gente via uma coisa, a gente não, Faltava rodagem, né, a mano? gente não sabia como é que fazia aquilo. Então você chegava com uma rodar. ideia, a gente falava assim, beleza, como a gente sabe fazer? E aí a gente pensava em 30 mil formas de fazer, a gente falou, beleza, vamos fazer desse jeito. Mas nessa forma que a gente escolheu, tinha muitos gaps. Só que a gente também não tinha tempo pra lidar com isso. Então era ou vai ou racha, entendeu? Então isso é uma coisa boa de startup, porque você aprende em 2 anos, 5 anos. Então você acaba tendo. Só que também é. Sênior de 2 anos, Igor? É de isso? 2 anos, é. anos. Eu vou dizer que eu saí um júnior. Outra pergunta Júnior polêmica. Premium. Júnior dois. Premium. Vai, Júnior Júnior Premium. Premium. Júnior Premium. Mas, basicamente, eu acho que essa questão de startup, ela dá muita liberdade. Uhum. Dá muita liberdade. Não vou falar que não é cansativo, porque é cansativo. Mas, a longo prazo, você consegue ver como você ficou maduro nesse pequeno período de tempo. Então, enquanto as empresas, não todas, mas a maioria das empresas conservadoras vão ter um processo muito bem definido, e isso é bom, tá? Uhum. Quando você tá num período da sua vida, você vai querer um processo, você vai querer isso. Mas no início que você tem que aprender, eu acho que uma das melhores soluções é você ir para uma startup, começar nela, e você pode até ter mais... É uma forma também melhor de você receber um salário maior, Uhum. porque empresas assim, elas têm um processo mais oneroso, demorado, e faz sentido pelo tamanho da empresa. Mas a startup tá ali, você tá com a pessoa todo dia, você tá conversando com o time, você tá diretamente com o cliente, então ela vai te valorizar muito quando você entrega muito valor, e você vai aprender muito. Então, é cansativo, mas vale a pena. Eu acho que também um ponto é que na startup é um problema diferente todo dia. Exato. Nossa, sim, tá maluco. Sabe? Eu acordava sem saber qual vai ser o problema de hoje. que vai Qual ter que é a hoje? treta Qual, de qual hoje é o que a gente vai problema que eu resolver? vou me inteirar hoje? Pois é um problema diferente todo dia, sabe? E, querendo ou não, isso cria casca, como Exato. diz. Faz você rodar um pouco, faz você pensar diferente, muda a perspectiva do que você tá fazendo. Uhum. Uhum. Então, quando você tá, agora que vocês saíram de startup e estão no ambiente corporativo, vocês enxergam então que esse é um bom caminho, ou é um caminho que vocês sugeririam para os desenvolvedores que estão começando seguirem para poder pegar a quilometragem, é isso? Eu, particularmente, eu acho que sim. Eu tinha liberdade de mexer em tudo, quebrar tudo. Tipo, eu quebrava o que eu... É porque, por exemplo, eu virei DevOps. Mas eu virei DevOps porque a minha primeira experiência com infraestrutura, realmente, foi trabalhando na Pro Bono. Uhum. E eu não, infelizmente, esse é um ponto que a gente podia ter melhorado, mas a gente não tinha alguém pra pegar na mão. Uhum. Então, se alguém ia fazer Claro alguma que tinha, coisa... pô. Deus. É Deus, exatamente. Deus pegava na mão e era isso. Então, eu tinha a liberdade de fazer as coisas. Então, eu quebrava as coisas, aprendia. É igual uma criança que tá aprendendo a mexer num carrinho. Você vai quebrar, falar, ele é desse jeito. Aí você montava de novo. Quebrando produção Acho que o legal todo de dia, startup praticamente. também é que, assim, putz, Não, calma lá. cara, tu vai estar mais perto do usuário final. Tu vai estar mais perto do usuário final. Tu vai ter um time mais enxuto. Então, tu vai ter muita gente ali muito próxima. Cara, na maioria das empresas, você não tem gente tão próxima assim. Você vai trocar a ideia com um cara que é gestor da tua área, no máximo. No Uhum. máximo. No máximo, tu vai olhar de longe ali o CEO da empresa. Ali. Isso falando de experiência própria. E você vai ter oportunidade de quebrar, você vai ter oportunidade de... assim, pensando até numa analogia aqui, seria como se você... eu tenho uma bicicleta. Eu sei que eu não sei andar na bicicleta e no final, o meu ponto B é eu vou estar andando na bicicleta. Só que na startup você tem a chance de entrar de lado, de entrar de costa na bicicleta, de testar e falar e cair, assim, cair Andar na assado. bicicleta e botar o graveto na frente pra você cair. né? Botar um graveto pra cair. Então você vai estar perto da parada. Isso aqui é o bacana da startup. Não é que... até trazendo aí, acho que essa talvez seja a resposta. De novo, não é bala de prata, né? Acho que não é, Bala de prata. não é que trabalhar na startup é o melhor caminho. Uhum. Ele é um bom caminho pra você errar e você aprender umas paradas, assim, uma pluralidade de coisas e a se virar muito bem. Acho que quem vem de startup sabe se virar muito bem. Mas também não quer dizer que você ir direto pro comparativo também vai ser ruim, porque você vai aprender padrões, você vai ter gente pra trocar ideia, você vai ter um cara sênior que manja pra caramba de tudo. Esse é um ponto que eu ia trazer, que provavelmente teria feito toda a diferença, e fez toda a diferença pra Fez. mim e pro Igor, que foi ter um mentor. Inclusive, a gente se ele tem... estiver assistindo, beijo, Hélio.
Inclusive, é o nosso mentor. Até hoje É a gente o tem nosso mentor. mentor. Até hoje a gente tem, sabe? 10 anos de carreira nas Meu costas. mentor é o Daniel, ô tristeza. Tá enrolado. Pô, me apresentou ele aí. Ou é- Até ou é- hoje a gente tem mentores e a gente faz mentoria com as pessoas. Exato. Uhum. Sabe? E isso faz toda a diferença, porque é uma pessoa que olha de fora com uma perspectiva diferente do que tá acontecendo. Uhum. Sabe? Tipo assim, eu vou contar sobre o que tá rolando, sobre os problemas que eu tô resolvendo agora. E o cara já tem mais experiência e fala, mas cara, você tá construindo um canhão pra matar uma mosca. Você pode fazer Você isso. pode fazer de outra forma. Olha o low code vindo aí. Ou então ele vai falar assim, mas beleza, você tá ótimo tecnicamente, mas você não tá sabendo conversar com as pessoas. As suas soft skills não estão boas, sabe? Ou então as suas bases estão ruins, que nem aconteceu comigo no começo. Quando eu fui começar a mentoria, o Hélio falou, vamos trabalhar as suas bases, vamos melhorar as bases, e fez toda a diferença no resto da minha carreira. Uhum. É. Sabe? E até hoje é um conselho que eu dou pra todo mundo que faz mentoria Base. comigo melhora as suas bases, Uhum. sabe? É uma coisa que a gente vê muito acontecendo hoje, pelo menos eu vejo, é muitas pessoas querendo ir direto pra Python. Eu gosto de Python, é uma linguagem muito boa. Ou JavaScript. Ou JavaScript. Ah lá. Ou JavaScript. Ó. Mas eu valorizo muito o mesmo perrengue com C. É uma Uhum. linguagem que eu nunca Verdade. usei na minha área trabalhando. Eu nunca vi um contexto pra usar. Mas aquela linguagem me deu tanto problema pra aprender, que quando eu fui pras outras linguagens, que era tipada. Era o menor dos problemas, né? Eu Era mais olhava, fácil. eu olhava assim e falava, nossa, isso aqui em C é difícil pra caramba De fazer. novo, né? Não é sobre a linguagem. É sobre, É sobre a base, o que é. tá atrás, Sobre a o estrutura de conceito. dados, saber a lógica de programação, como é que uma Exato. máquina funciona, por que você vai usar um recurso X ou Y. É sobre isso, é sempre sobre isso. Sobre isso. Uhum. Claro que no início você vai ter que saber uma Perfeito. linguagem. Você vai ter que saber isso pra te dar um momento. Mas quando você começa a chegar na senioridade, as empresas elas querem que você resolva o problema da melhor forma possível. Como é que você vai resolver se você só sabe uma coisa? Você Uhum. sabe dizer o porquê. Exato. O porquê é extremamente importante. Você tem que saber dizer o porquê, você tem que saber mostrar pra pessoa. Então, eu acho que aprender uma linguagem como C, que é uma linguagem muito baixo nível, ela te força a aprender algumas coisas do tipo, por que eu tenho que saber quantos bits tem um inteiro, por exemplo. Nunca vai usar isso. Você não vai usar. Profissional nunca vai usar JavaScript você nunca vai usar isso. E Python, pouco Raramente. provável, pouco provável. Em C++ você vai. Em C++ você vai. Em Go você vai. Pois é. São linguagens que hoje estão... Hoje Go é uma linguagem que você quer trabalhar pra fora, você aprende Go. Porque tem vaga e vaga pagando bem. Ó a propaganda, hein? Ó a Vaga propaganda. pagando bem. Arrasta pra cima. Sacanagem. Go é bom, Go é bom. Go patrocina a Curso de gente. Hugo Eu de sou, Go aqui do- eu sou meio suspeito porque eu uso muito, entendeu? Uhum. Mas tem momentos que eu falo, isso não é pra Go. Então, ter essa Você entende qual é o momento para usar qual o cada momento arma, de né? cada coisa, exatamente. Aham. Então, por exemplo, um erro que a gente teve na Pro Bono. Python para ler PDF. Isso me marcou. E quando alguém fala assim, vamos usar Python para ler PDF, eu falo, Eu meu lembro que amigo, depois a gente resolveu esse problema com Java e foi muito mais foi rápido. muito mais Com rápido. Java, Inclusive, Resolveram em 2 semanas, não a foi? gente- mano, foi uma noite codando. Foi uma noite. Foi uma cara. noite. Uma noite a gente falou assim, cara, a gente nunca resolveu esse problema, né? É umas Tentar. doideiras de programador, né? E aí, será que a gente consegue resolver? Aí tava eu e o Daniel em casa, a gente, bora fazer aqui, bora abrir, vamos fazer. Fizemos, sei lá, 1h30, 2, resolvemos um problema em Java. Usando Java. Spring, não foi? Que supostamente é uma linguagem mais complexa que Python, Python. que dá mais trabalho pra fazer as coisas. Muita gente tem uma puta resistência no mercado. Exato. Muito preconceito. Eu tinha. Que supostamente... Olha aí, você tinha muito. Eu tinha. Eu também tinha. Todo dia enche o saco. Eu Também tinha. e falo, Java fez minha carreira. É. Basicamente. Caramba. Mas que assim, que supostamente é mais pesada, sabe? Só que mais performática, nesse quesito. E pode ser mais performática dependendo de como foi feito. Só que na época, quando a gente tentou resolver esse problema de novo, a gente já tinha rodado um pouco mais, a gente já tinha conhecimento de estrutura de dados, então a gente sabia resolver o problema de novo, da melhor forma possível. É o que rodar atrás, né, Com o velho? que a gente Rodar no sabia. mercado com problema. Exatamente. E eu acho que vocês tinham um diferencial assistindo de fora, porque eu entrava ali tentando ajudar, mas eu não sabia o que eu estava fazendo também, né? E, assim, muito menos do que vocês. Então, mas a diferença que eu via do grupo era, passava um desafio, não importava o que acontecia. O desafio estava dado para vocês, era uma questão de honra. Eu vou A resolver gente esse ia almoçar desafio. e jantar pensando nessa E o pau treta. quebrava. E o pau quebrava. Ali era... Ia a gente dormir se tava lá. odiando aqui Brigava, algumas vezes. falava, você tá falando isso, você não sabe o que você tá falando. Não, isso aqui não vai resolver. E aí ficava nesse... E no outro dia, Vai e volta. voltava. Caralho, pior que talvez Pra mim, seja, isso né? era o sinal de que eu tava com um bom time. Cara, mas aí você falou uma parada que eu acho interessante pra caramba pra trazer pra galera que tá assistindo, que você falou, mas eu mesmo que eu não entendia, eu tava ali junto e tal, mas é o papel do CEO, né?
Tem que estar junto. Você não vai entender, você não vai saber codar. CEO não tem que saber codar. Tem que estar preocupado com a parte executiva pra entender, puto, o produto vai pra cá, o produto vai pra lá. E tu fez isso muito bem. Vendeu bem a ideia. E o lance é esse, né? O lance é trazer pros desenvolvedores a visão da empresa, a missão e tal. E galera, é isso aí, tamo junto. Puta, balança a mão, vambora e tarará. E como CEO é isso, né? O trabalho é esse. Então, acho que deve ter muita gente que olha pro... Puta, vou abrir uma startup, vou abrir uma empresa. Putz, mas eu tenho que saber fazer o negócio, né? E como é que faz agora o negócio? Cara, não, calma. Vamos estabelecer funções. Não é essa a sua função, né? A função é executiva. Você pode até ajudar, Pode mas... até ajudar. Tá doido, se eu fosse me meter, eu acho que vocês me chutavam. Tu ainda tentou. Você tentou. Você tentava dar uma ajudadinha ali e tal. Eu perguntei qual era o curso que eu podia fazer, não aprendi nada, não consegui. E a gente falou, irmão, vai pra outro lado. Melhor lá, Cláudia. Você tá lá. E é uma coisa que, por exemplo, eu gostei muito, eu acho legal, que o ambiente, talvez seja do ambiente de startup, o pau quebrava, a gente falava muito, conversava muito, mas no fundo você via que todo mundo ali tava em volta de tentar resolver o problema. Não podia ser a minha solução, podia ser a do Daniel, a do Calil, mas no final a gente queria resolver Não tinha ego no Não meio. tinha ego no meio, tinha uma questão de vamos resolver esse problema, resolvendo esse problema a gente tá tranquilo, fez isso. Ego quebra empresa. Exato, esse é um problema que a gente vê muito, Polêmico. ego. Você tem que saber que um júnior pode... Eu sou sênior, mas se um júnior me explicar uma coisa, um detalhe que eu não sei, eu vou ficar, cara, ganhei meu dia, velho. Aprendi uma coisa que eu não sabia, o cara me explicou, velho. Então, ter essa questão de saber que você vai estar sempre aprendendo. Se você tem 1, 2, 3, Cara, 10 rolou isso com o Greg, que veio no Brasil, o Vincent Martella. Aham. Ele falou, cara, quando a gente foi gravar lá a segunda temporada de Todo Mundo Odeia o Chris, a galera avançou 1 ano no roteiro e ninguém percebeu. Sabia, E eu, quando era criança, tinha 11 anos, eu falei isso pra todo mundo. E a galera falou, não, só criança falando e tal. E descartou o moleque. E no final, o roteirista, ele falou pro roteirista, quando começaram a gravar, o roteirista falou, meu Deus do céu, tá tudo errado. Exato. Eu não tipo, entendi. o moleque com 11 anos e ninguém Ele deu um Escuta um o slide. Júnior. Ele deu um slide de 1 ano. Porque eles deram um slide. Ele esqueceu. erro, né? Foi um erro. Só que ele falou pra todo mundo, só que como ele era uma criança, ninguém botou fé. Ninguém ouviu. Foi, sei lá, 1800 é foda. Eita, 1984 e 87, e aí escreveram o ano seguinte, que era pra passar, tipo, só uma estação do ano, de primavera, de outono pra primavera, sei lá. E pulou o ano. E ele pulou um ano inteiro. E as piadas do roteiro estavam todas erradas Porque e tal. mudou o ano, não fazia mais Exato. sentido aquilo. Cara, você Nossa. traz isso pra produto, cara, um cara pequeno ali pode falar uma parada que você... Que faz Putz, é toda a mesmo. diferença. Toda Tem que saber a ouvir. Eu diferença. acho que é uma questão que a gente tem que fazer, ouvir. Ouvir o outro, entender o outro. Às vezes o problema do cara ali numa task te ajuda a resolver outro. Já entrei em tasks que eu falava assim, deixa eu entrar na call com a pessoa, o cara me explicava uma coisa que ele tava fazendo, eu falava, isso aqui também é um problema meu, ó. Tô tendo esse problema também aqui, ó. Vamos olhar aqui o todo. Aí eu olhava mais uns 3, 4 lugares. Pô, esse problema não é só no nosso contexto, é geral. Então a gente tem que ver a causa, o que tá gerando isso aqui. Então você acaba vendo que você tem que conversar, você tem que estar aberto a aprender e a ensinar. Quando a gente lançou o aplicativo, e a gente tinha alguns clientes que eram idosos, né? E a gente ficava... Cara, esse idoso não sabe usar a plataforma, não é possível, tá claro, tá óbvio. Não tá. Não tá, irmão. tá. Não tá óbvio. Não tá. Você tem que escutar a criancinha e um idoso. Qual é teu público-alvo? Qual é o que você tem, quem tá usando? Quem é a galera que tá junto com você? Cara, tem que escutar todo mundo. Acho que isso é muito legal na startup e acho que o corporativo não traz essa liberdade tão grande assim. Se não for cultural do da empresa que você tá, não cultural. Tem que ser Acho que o cultural. Nubank tu não vai saber dizer tanto, porque o Nubank veio de cultura startup, talvez Sim. tem um pouco Acho que disso. primeiro ali, né? unicórnio, né? É. Então, mas acho que um ponto legal, um ponto importante pra caramba é realmente tu escutar absolutamente todo mundo, dentro e fora, né? Mas Exato. o não Steve- só a criancinha e o idoso, por exemplo. A pessoa que é cega, que vai usar o olha aí. celular. Exato. Isso é importante. Exemplo, Acessibilidade. Acessibilidade. Daltônico, cara. Daltônico. Cara, nossa. Às vezes a cor ali no elemento visual é uma indicação pra uma coisa, mas o daltônico não vê aquela cor, por exemplo. Exato. Aí pra ele não é indicativo de nada, É né? uma Nada. experiência É. pro cara. Quando você Aham. faz um software, você faz pra todo mundo. Você tem que Exatamente. saber. Tem uma teoria É por de... isso que eu prefiro back-end. Olha aí. E é por isso que eu gosto de front-end, inclusive. Tem uma teoria de design real mesmo, que quando ela estuda realmente mais para as pessoas daltônicas, né? E você pensa, vou deletar um item, aí aparece um aviso na tela, você deseja deletar sim ou não? E eu não vermelho, sim verde. Legal, beleza. E o daltônico? Ele vai enxergar aquelas duas cores na mesma intensidade.
o sim e o não pra ele não vai ter a mesma consciência. Sem falar a consistência da posição dos botões. A consistência da posição, sua interface tá toda vez o sim tá na direita, beleza, então toda vez o sim tá na direita. Você pega um dos avisos e troca o sim pra esquerda, lascou. Você já quebrou. Vira e mexe, você já vai direto no sim. É, Só que na verdade é um não aquela hora. exato. Ou é você um fica- não e na verdade é um sim. Então quebra. Se você tá pedindo um comportamento que ele clique sempre no mesmo lugar e aí você quer Isso. que ele vá para A outro, né? consistência de design também faz toda a diferença. No livro do Steve Jobs, eu não lembro qual que é o produto, mas eu acho que foi a primeira vez que eles tinham uma tela que você podia passar o mouse, né? E aí o Steve Jobs fala que ele pega o computador, bota na sala e uma criança começa a desenhar direto no computador e todo mundo parou na festa e ficou olhando para aquilo, que era fácil o suficiente para uma criança usar. Exato. E aí ele falou, então isso aqui é realmente o futuro. Né? Até uma criança tá conseguindo usar isso. Sim. Pô, mas massa demais. A gente falou aqui dos lados bons de uma startup, né? Só que nem tudo são flores. E assim, Até ele tá na cadeira aqui. chegou a sua hora, vai. Agora, e os lados ruins, assim... Eu tenho algumas coisas que eu posso trazer de contexto, que alguns colegas que eram CEO, a gente tinha encontro de CEO e a gente conversava sobre os problemas que a gente tinha. E algumas startups eu via que eles não conseguiam ter um bom relacionamento com a área de tecnologia dentro da própria startup. Eram poucas pessoas e o time de tecnologia não comprava muito a ideia do que era para fazer e aí o negócio não andava. Ficava uma confusão, sabe? Assim, eu queria ouvir de vocês assim, e os lados negativos? Essa confusão existe, não existe? Olha, Quer por que começar? você tá me olhando? Pode começar, né? Eu sei que você quer começar, pode Nossa, começar. antigo, vai. Nossa senhora. Você é old. Falando pessoalmente, que é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com os lados negativos, acho que o ponto mais importante para mim é a carga de trabalho. A carga de trabalho e equilíbrio de vida pessoal com o trabalho. Porque em época de trabalho em startup, eu sofri burnout, sabe? E senti isso por muito tempo. Depois que eu aprendi sobre aquilo, que eu aprendi o que era, que eu fui aprender a lidar, tipo, beleza, eu não vou mais me matar de trabalhar assim, porque a gente se matava de trabalhar, a verdade era essa. A gente virava a noite trabalhando e era o sonho e tudo mais. A gente tinha 19 anos, 20 anos. 20. A gente tinha energia para isso. Não é o ideal, sabe? Eu acho que... Não é sustentável, né? Mas sustentável a longo prazo. É sustentável. E eu acho que por mais que o momento às vezes peça isso, e a startup tem essa agilidade que necessite disso, não necessariamente ela necessita de fato. Sabe? Tipo, a gente tem que errar rápido, mas a gente não precisa errar de um dia pro outro. Também, sabe? Pode dar um pouquinho mais de tempo. Pode dar um pouquinho mais de tempo, sabe? Que mais? Que mais é pra criticar aqui? Tem um ponto do que a situação que o Rogério levantou, né? Que não sabia como os CEOs se conectavam com o time de tecnologia. E talvez eu tenha uma opinião um pouquinho complexa sobre isso. Complexo. Assim. Jogue. Polêmica! A felicidade de alguém trabalhando, ela tá relacionada com muitas coisas. Eu até diria, eu arrisco muito dizer que a ilusão de que existe um sonho ali de que a gente vai trabalhar, ela é extremamente temporária. Eu acho que ela é uma parada que passa assim muito rápido do amor que você tem pelo produto, pelo time, pelo sonho, que aquilo vai acontecer. Cara, isso aí dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim, às vezes um ano. Um ano no máximo. Um ano é um tempo bom. No final, os desenvolvedores vão ter que estar conectados, ajudar a ser conectados ali, igual qualquer outra empresa. Igual, eu tava trocando ideia com o Daniel. Cara, a startup, no fim, também, ela é igual qualquer outra empresa. Você vai precisar... empresa. É uma empresa. É uma empresa. Acreditem ou não, tem um CNPJ ali. Você vai precisar compensar salário, você vai precisar entender o conforto daquele time na agenda de trabalho, você vai precisar entender se o gestor daquele time não tá sendo um cuzão, vai precisar entender se às vezes a forma de trabalhar do cara, ele vem presencial todo dia. Cara, será que não dá às vezes para esse cara trabalhar um híbrido? Será que ele não quer? Será que ele não quer trabalhar um trampo 100% presencial? Ou, enfim, o que será que pode estar acontecendo na casa dele, que no ambiente de trabalho eu também posso ajudar a esse cara se sentir um pouco mais confortável? De tipo, putz, o cara teve uma filha,
Será que não rola agora de transformar o contrato dele para 100% remoto? Presencial com a filha é sacanagem, né? Mas eu acho que... E aí vem um dos pontos negativos de startup, é que eu vejo que, não só da Pro Bono, tá? Isso não é lavação de roupa suja de verdade, mas eu Mas vejo pode falar, que a gente não chega um esconde nada, momento- não. Então, que chega um momento que a compensação salarial não vai acompanhando o pessoal da carreira. Uhum. Vai. E muitas vezes, não pela possibilidade da empresa, mas às vezes pela falta de noção dos gestores. Isso já vi acontecendo em várias startups. Como assim? Dos próprios gestores, não entender que aquele trabalho ali tem um valor no mercado que é um Superi- valor muito superior do específico, que muito aquele. superior do que às vezes Aham. está pagando pro cara ali. E às vezes, eu não vou dizer às vezes até podendo ou não podendo, porque aí, enfim, realidade de cada startup é extremamente relativo. Mas... Não consegue entender o momento pessoal da pessoa com o momento da empresa. Isso. E isso, Na vou colocar como uma traição, assim, né? De, exato. você tá indo embora, mas a gente Nossa, estava construindo um Ponto projeto. importantíssimo. Você Nenhuma acha que- empresa tem que adotar profissional. Não veste a camisa da empresa. Nossa, também. isso não pode. Exato. Cara, todo funcionário vai sair da empresa. Pelo amor de Deus, né? Não pode vestir a camisa da empresa do moleque. Fica... Mas acho que assim, é muito, por exemplo, que nem você comentou, o salário não acompanha a trajetória da pessoa. Depende também, que nem você falou, cada startup roda com budget. Exato. Por exemplo, roda com budget limitadíssimo, ou outras têm, ia falar limões, tem milhões de investimento ali para poder torrar, sabe? Total. Que podem investir num profissional sênior e gastar uma nota Uhum. maior, ou vai fazer que nem a gente, contratar 3 moleques e pagar um salário relativamente baixo do mercado, sabe? Errado, viu, gente? Errado. Baixo não, vou defender aqui. Altíssimo pra quem não sabe nem react. Altíssimo para o momento inicial, mas que Perfeitamente. ao longo dos anos acabou sendo baixo comparado. No Vocês, mo- no olha, momento que eu vocês entrei na ficaram Pro muito Bono- grandes pra Pro Bono. Essa é a realidade. Foi. Vocês se desenvolveram tanto que chegou uma hora que era impossível. Não dava para manter. Não tinha como manter você. Isso acontece com todas as startups que a gente conheceu lá do espaço que centro. a gente tinha do centro, cara. Todas as startups passaram pelo exato mesmo problema. E esse devs peso cresceram, salarial, foram. querendo ou não, ele faz diferença pro colaborador. Exato. Eu acho que tem duas coisas que mantêm um desenvolvedor numa startup, alguma coisa do tipo. Primeiro você tem que ter um salário bom. Café. Uhum. Salário bom. Flexibilidade. Esse é um ponto que talvez a startup dê mais do que algumas empresas, apesar que hoje muitas estão home office. Uhum. Mas flexibilidade era uma coisa que eu gostava muito, porque eu pude fazer minha faculdade Sim. enquanto eu tava maravilhoso. trabalhando. Então isso foi uma coisa que pra mim foi maravilhosa. Tinha dia que a gente trabalhava 5 horas por dia. Exatamente. Tem dia que você E nem aí, trabalhava, né? tinha dia que a gente não trabalhava, mas também tinha dia que a gente trabalhava 12 horas. Exato. Você Entendeu? trabalhava 12 Ia pra horas. casa, teve dia que você virou no escritório. Tem dia que eu dormi no escritório, Aham. entendeu? Então, varia muito vontade de... própria. E essa é uma questão de flexibilidade que eu gostava muito, né? E a terceira coisa é você ter um caminho. A gente não tinha um caminho. A gente Que não tinha um caminho. A gente não tinha um sênior que eu falasse assim, meu Deus, esse cara aqui, eu tenho muito pra aprender com ele. Uhum. Porque o que você queria fazer naquela época, a gente era júnior, então a gente queria aprender. Só que a gente tava aprendendo Aprender na cara... o quê? O quê? O que a gente vai aprender? Qual Pra onde a gente caminho? vai? Por onde que a gente tá indo? Então a gente não sabia muito bem isso. Então eu acho que quando a startup ela tem essas três coisas, elas conseguem acompanhar, claro, o salário. Quando eu entrei na Pro Bono, eu tava, traz a bebida que pisca, tô rasgando dinheiro, pô. Nossa, é verdade. Pro salário que eu ganhava antes, pro salário pra Pro Bono, Pô, foi meu primeiro emprego, viado. Ganhei dando foi meu 2 pau. segundo. Foi meu Bom demais. segundo. E vocês ainda eram universitários, né? Foi meu A situação segundo. era ótimo. Tá maluco. Foi meu segundo trabalho e eu lembro que foi muito legal. Eu gostava muito. Eu lembro que tem coisas que são características que eu guardo dessa época. Então, eu tava falando até pro Daniel. Fui fazer, acho que Fui lá no shopping esses dias, eu tive que ir de metrô. Aí eu lembrei, falei, pô, mano, pegava o metrô todo dia com o Daniel. E fazia eu descer em Águas Claras pra esperar ele vir de Ceilândia pra gente pegar o metrô, passar no Dunkin', tomar um Dunkin' e ir pra Pro Bono. Então, E eu não sei como é que a gente conseguia tomar tanto Dunkin', cara. Mano, a gente tomava sem Dunkin' todo esgotar o dia. salário. todo dia era Dunkin' Todo dia era e Dunkin'. ganhando 2 mil mais Dunkin'. Tanto que até hoje, quando eu passo no Dunkin', eu peço até mando foto pro Daniel, às vezes eu falo Dunkin'. Então, tipo, você acaba aprendendo muita coisa. Então, voltando a esse ponto, os erros que eu vejo de startup você queima rápido. Você aprende rápido, mas você queima rápido também. Uhum. E É que o objetivo é crescer rápido, né? crescer Quebra rápido, tudo. É crescer rápido. Mas é igual você falou, chega um ponto que o dev, ele vai receber... E o mercado, ele é um mercado agressivo. O mercado de desenvolvimento, ele é um mercado que você vai falar assim, eu ganho tanto. O cara fala A assim, gente eu assedia. te dou o dobro Uhum. se você vir pra cá.
E pra acontecer isso aí, eu acho que tem que acontecer, tem que rolar uma parada absurdamente essencial. Não tem que adotar desenvolvedor na empresa. O desenvolvedor tem que entrar e sair desenvolvedor. A cada semana vai entrar um desenvolvedor novo, que a empresa esteja preparada para isso. Justamente porque se não tiver preparada, ó, vai se lascar. Tem que estar preparada. preparada. É esse outro ponto. Sai o desenvolvedor que Exato. tem todo o conhecimento na cabeça dele, não tem Buzz nada Factor. escrito, já era. Quebrou a Buzz empresa. Factor. Buzz Tá Factor vendo, né? é... Já a Buzz experiência Factor, própria O aqui. que é Buzz Factor? Cara, Buzz Factor é você pensar assim, se essa pessoa for atropelada por um ônibus, o que acontece com a minha empresa? Justo. Entendeu? Então, você tem que saber se... eu lembro que na Pro Bono foi passando meio que o bastão, né? Então, por exemplo, todos nós três passamos... crescemos na empresa. Então, a gente sabia do sistema do início até o fim. Só que chegou num ponto que entrou novas pessoas. Saiu o Daniel, saiu eu, saiu o Calil. E essa pessoa, ela tinha que saber. Essa pessoa soube porque a gente passou pra ela também, mas não tinha uma documentação. Não tinha algo. E deixando claro, os três dessa mesa aqui falavam de documentação toda semana. Mas isso é muito da... E teste, Mas acho tá? que isso teve muito da cultura, mano, que a gente construiu. Sim, então é uma coisa que as empresas também... Volto a dizer, a gente não era sênior, a gente não tinha esse conhecimento, a gente estava aprendendo também. Sem julgamento. Então eu acho que se tivesse um sênior, ele ia falar assim, vamos fazer documentação. Porque ele ia falar assim, Rogério, Vamos fazer teste. você tem 3 pessoas trabalhando aqui, 3 jovens, que provavelmente vão querer aumentar o salário. A gente não tem budget ainda para aumentar o salário dessas crianças. Então, a gente tem que estar preparado para algum deles sair. A gente ficou muito tempo ainda, acho que a gente ficou 2 anos. Ficou 2 anos, não foi? Acho que quem ficou mais tempo foi o Calil. Eu fiquei 1 ano e 6 meses. Eu entrei em 2017 e saí com meio de 2020. Você ficou 3 anos também, eu fiquei 1 ano e meio por aí. Então, é uma coisa que a gente aprende com o tempo. De tipo assim, hoje, startup, se eu fosse fazer uma startup, a primeira coisa é sênior, dev júnior, vai aprender, deixar aqui, o salário vai Volta a ser história do esse. mentor. E volta porque todo mundo precisa de um mentor. Você precisa de Eu alguém. tenho meus mentores. Exato. Olha aí. Todo mundo precisa de alguém que te Eu dê não um sou de caminho. dev. Você não precisa, tipo, não precisa ser a pessoa que vai te dar o caminho, mas a pessoa que vai te trazer a reflexão correta. Tipo, o nosso mentor, ele nunca me dá uma resposta. Ele parece o Yoda, saca? Como, né, mano? Ele Não parece tem o mestre dos Nem esse magos. papel, né? Exato, ele fala, será que isso que você tá fazendo vai chegar no seu objetivo? Aí eu falo, beleza, deixa eu pensar nisso. Então eu acho que o lado ruim de startup é você queima rápido. Você não vai ter um crescimento salarial tão alto quanto em outra empresa, talvez. Mas ao mesmo tempo, se a empresa crescer, você cresce junto. Então você tá dando um flip coin. Você pode dar muito certo. A aposta também é dos funcionários, né? O dono também apostou em você. Então você tem. É uma aposta dos dois lados. Se der certo, os dois vão juntos. Se der errado, os dois erraram juntos e sem problema, cada um vai pro seu lado. Por exemplo, fiz grandes amigos. Daniel eu conheci na Pro Bono. O Calil também. O Calil eu conheci antes, na faculdade. Eu também, pô. Conheci você também. Calma, pô. Tá foito? Calma lá, você Ele ia também. falar que tu não é amigo dele. Então, aí eu entendi. conheço você desde lá. E a gente tá. E hoje todo mundo aqui batendo um papo. A gente vive conversando, trocando ideia. Então é uma coisa que você vai aprendendo, vai conhecendo outras pessoas. E eu, particularmente, eu acho que startup é um ambiente que você acaba se apegando mais às pessoas. Tá? Porque Tem você um contato muito tem um maior, contato né? muito Nossa, maior, demais. entendeu? Então, Mas... até mesmo pra trocar ideia depois de, eu quero aprender tal coisa. Já viu isso aqui? Então você tem uma liberdade maior pra conversar, pra trocar ideia. Sem contar o lance de ecossistema. O ecossistema é uma parada Pô, legal. tá maluco. É ecossistema pra trocar ideia com puta, mas o desenvolvedor da empresa tá lá. Caraca, eles fizeram tecnologia assim, assim, assado. Cara, vamos trocar ideia com o bicho Fazia ali. muito isso. A gente trocava muita ideia com o pessoal. muita ideia. No Isso tá falando no centro. Isso no Isso no centro. centro. Isso no É, centro. isso era um assunto que eu queria puxar aqui para vocês. Porque, para mim, o centro foi uma das melhores épocas de desenvolvimento pessoal de Nossa, carreira demais. profissional. Demais. E aí eu queria, assim, para vocês, como é que foi? Só contextualizando, o centro era um espaço, um andar gigante, que tinha lá 20 e tantas startups. E Tinha que usar um skate pra ir de um lado até o outro. A Do gente andar. literalmente ia de skate. ia de tinha skate, preguiça. que era longe mesmo, né? Era muito longe. longe. E tinha encontros de CEOs que eu achava muito incrível. E como é que era do lado de vocês? Só antes da gente puxar esse assunto, eu ia trazer, na verdade, um ponto importante que você falou da conexão dos times, né? Do CEO com os times. Eu acho que uma coisa também importante é saber construir times. Saber construir confiança entre as pessoas. Verdade. Que por mais que a gente faça a seleção, por exemplo, demora-se um tempo para construir um time de fato, né? Tipo, a gente é colega de trabalho, mas não necessariamente a gente é um time, né? Tem alguns livros muito bons
que falam sobre isso. Tipo, acho que é Five Factors, uma coisa assim. Eu posso depois trazer a referência correta, tá? Uhum. Que por mais que a gente esteja convivendo, a gente não necessariamente é um time. Às vezes, por exemplo, eu não tenho confiança com o Kalil e eu guardo alguma coisa, por exemplo, que tá atrapalhando no trabalho, sabe? Tipo, eu não tenho confiança em dizer pra ele, Kalil, essa ideia sua tá errada, ou essa ideia sua é muito boa. Fica com medo de magoar a pessoa. Com medo de magoar, ou assim, às vezes... O lance do sem julgamentos. Aham. Sem julgamentos. Caramba. Que às vezes o Kalil, por exemplo, também sentia que não podia contar comigo, porque sempre que ele falava comigo sobre um problema, eu não dava atenção. Sabe? E isso acaba minando a confiança de um time, sabe? Isso também acaba sendo uma coisa importante entre o CEO, a área de tecnologia e a empresa como um todo, né? Time de desenvolvimento é time de futebol, né, mano? Tem que Tá estar junto. A junto. bola pro Igor, eu falei, irmão, Errou, tá junto, é de acertou, laço. tá junto, tá de laço. laço. E é uma coisa que era legal, tipo assim, a gente quebrava o pau, quem olhava de fora, achava esses moleques se odeia, cara. A gente tava se odiando. A gente se odiava, a gente brigava, a gente falava, não, isso aqui tá ruim, não, que ideia, não. A gente era júnior, tá? Não, vocês eram muito mais grosseiros que isso. A gente muito mais grosseiro. tá filtrando, A gente tá filtrando muito, Então, a gente quebrava o pau, mesmo, mas porque Aposta. a gente sabia que a gente queria fazer o melhor. Então, Aham. esse é o intuito. Então, hoje em dia, claro, eu não vou ter uma discussão daquelas, mas é porque eu já tinha intimidade com o pessoal, lógico. Então, a gente estava buscando o melhor. Então, fazer um time que seja conectado a ponto de chegar assim e falar, vamos fazer o sistema, eu olhar pro Daniel, eu olhar pro cara e falar, e aí, bora passar o carnaval codando? E os dois falar, bora. Então, exato. isso Pô, é imagina, né? isso hoje eu faria, pô, pouco provável, cara. Tem que ter uma questão muito específica. Tem que ser uma coisa que eu falo, cara, vale a pena. E, Ele cara, tá uma muito sin- envolvido. Uma Tá muito sincronicidade envolvido. muito foda que isso também traz. É. Porque, às vezes, aí chegava um Rogério, cara, a gente precisa de fazer isso aqui no nosso produto. Cara, a gente se olhava, a gente já sabia o que era pra fazer. A gente fala, não, vamos fazer isso aqui, Cadê Começou faz assim, isso. assado, Puta, não pensei nisso aí Quem vai, também. que vai Não, ficar no ser banco de assim. dados, eu modelo essa parte aqui. Então já ia fazer. Então todo mundo tava muito bem integrado. Alinhado, né? Respirando o negócio, né? Respirando o negócio. Então entra muito sobre a questão de saber contratar. Isso é um problema gigantesco. Era muito massa assistir vocês trabalhando. Sabe, assim, a forma como começou. Assim, começou de uma forma muito simples, que foi com o Daniel, a gente conversando. Como é que você quer? Desenha. E desenhava na folha, assim, o que era No pra quadro, fazer. era eu e o Rogério na sala, sentado um do lado do outro. Uma coisa bem vergonhosa, assim, que né, nunca se faria Boneco daquele de jeito. palitinho. Boneco de palitinho mesmo, exatamente. cara. E vocês foram se desenvolvendo, assim, em React, mas não só nisso também, em resolver problema. Eu lembro uma vez, o Igor eu sei que tava, mas eu não lembro se o Daniel também tava, que a gente foi num cliente, começou a fazer fluxograma de tudo que tava lembro acontecendo disso. ali dentro. Quem que tava com a Só gente? tava eu, você, acho que o Calil tava também. tava, Não lembro. Tinha mais o alguém. O Lucas foi. Foi o Lucas, né? O Lucas foi. Ah, então. E a gente sentava com o cara, como é que você faz? Qual a próxima etapa? E escrevendo fluxograma ali, assim, querendo entender o que a pessoa faz para entender qual é o problema que existe ali dentro. E dali, na hora que saía, chegava para vocês, o negócio ia. Sabe, parecia que a primeira parte que era mais difícil, para mim, a que mais travava era eu. E aí, quando passava para vocês, as coisas iam. Então, eu achava legal ver vocês desenvolvendo e o resultado que saía também era muito maneiro. E tem mais uma história também que eu gosto muito, que é a do Kalil. Essa história eu já contei várias vezes. Eu gosto até muito que da eu sei história. Porque a gente falou que erro, pode errar. Mas como assim pode errar, né? Porque não é só o errar e beleza. Aí depois aprender com isso. E o aprendizado é para a pessoa? Tem que ser para a empresa, né? Não pode ser um aprendizado para a pessoa. E aí eu lembro que o Kalil fez alguma coisa que mandou uma mensagem errada para os clientes, que ele estava no ambiente de teste. E aí... produção. Eu mandei um e-mail pra uma cliente dizendo que ela tinha dinheiro a receber. Olha, pior tipo de mensagem. Pior tipo de Manda mensagem. pra ela, não, então, você tem dinheiro pra receber, fala com a gente. E-mail oficial e tudo, como se fosse normal. lembro. O Eu já fiz um domínio desse e também. tudo. E aí eu mandei assim, que quando Ah, eu eu lembro vi, disso. eu tava no sistema de produção, eu falei, Aí a primeira coisa eu falei, Daniel, o que eu faço? E aí o Daniel, irmão, fala com todo mundo da empresa pra deixar todo mundo avisado do que ia acontecer. Que se alguém ligar, né? Se alguém acontecer com mais ligar, alguém... todo mundo avisado. E aí eu acho que é um primeiro ótimo passo assume o BO, assume o erro, bate no peito e fala, ó, galera, Erro. fiz cagada, Acontece. me ajudem, isso, vambora.
Acontece com o cara. E tem que ter um ambiente em que o erro é permissível para Exato. você poder fazer isso. Porque senão o cara vai querer esconder o erro. Sim. Exato. Da confiança, né? Você falou. Exato, aquela questão da Exatamente. confiança. Construir confiança. E quem nunca errou em produção quer tirar a primeira pedra. maluco. Mas eu acho que o resultado dessa história é o melhor. Porque aí o próprio Kalil, quando ele trouxe, ele falou, ó, fiz a cagada, avisei para todo mundo, mas é o seguinte, não é que eu aprendi, agora o ambiente de teste é preto e branco. Aí ele mudou o ambiente. Eu lembro disso aí, que você Cara, mudou isso pra, é pra não genial. Eu acontecer achei a isso. saída dele Pra inteligentíssima. garantir que ninguém... O aprendizado ficou dentro da empresa, o aprendizado não ficou ali pra ele, né? Ele fala, pô, aprendi agora, eu sei que tem um negócio, deixei um asterisco aqui pra eu ver. Não, tem uma questão visual. Completamente diferente. Talvez em alguma empresa seria tipo, cara, como é que você não sabe qual a diferença de produção e staging? Você tá doido? Seria uma represália, né? De Não, tipo, como assim você fez isso? Como assim você tem que saber não tem melhor. noção qual a diferença de um pra outro? Você tá logado, como é que você não vê isso? Provavelmente eu estaria demitido. Grande chance. Talvez tivesse demitido. Talvez até Porque demitido. prometeu dinheiro pro cliente. Exatamente. Cliente. Mas aí entra a questão de startup. Tem muita questão de cultura, tá? Não são todas as startups que também são assim. Mas dá uma liberdade maior pra você errar, porque eles querem que você erre cedo, porque eles também querem que você evite erros quando você tá ganhando 1 milhão. Entendeu? Então você tem que hackear agora. É. E o CEO também, ele não sabe muito o que ele esperar também. Ele tem uma ideia, ele tem um plano, vamos fazer. Uhum. Só que esse tipo de coisa, como é que você ia pensar que... Que vai acontecer isso. Exatamente. Então você vai ter acabar. Aí você vê, pô, é importante de ter um ambiente separado, de ter esse tipo de coisa que, até então, vamos fazer um produto. Mas até o produto sair, tem uma esteira de coisa que tem que acontecer. Então, são aprendizados pequenos que vão construir na empresa. Até porque a gente nem sabia como é que fazia um produto, né? Exato. Nem isso a gente sabia. É isso. E No banheiro. vai lá, fica à vontade. Qual que era a pergunta que eu Não, interrompi? Agora eu não lembro Não, a mais. pergunta, eu tava falando do centro. Ah, sim. Eu tava falando do centro, porque eu tive uma experiência do centro que foi muito valiosa para mim, e eu reunia com os outros CEOs para aprender coisas de negócio, de mercado. E para vocês, como é que foi estar lá no centro? Tinha troca, não tinha troca? O que foi vantajoso, o que não foi vantajoso? Cara, eu tenho algumas memórias, algumas boas, outras ruins. As boas, cara, putz, contato, networking, gente, ambiente. É igual, assim, a gente, naquele debate polêmico de remoto e presencial, cara, querendo ou não, no presencial você vai estar ali dentro de um ambiente profissional e tal, você vai ter outra postura do que vai ter em casa, inegavelmente. Pode ser pouco, pode ser muito, dependendo das pessoas. Quando a gente estava nesse ambiente do centro, cara, era ali um contágio de pessoas chegando de manhã, cara, todo mundo ali com um sonho, começa aí, todo mundo ali tinha um sonho de que tem a empresa dele que tá ali, que tá Cada uma das startups, Cada né? uma das startups. E aí você via os caras do outro lado ali do escritório transpirando energia porque acabaram de fechar um contrato e tarará. E aí tu olha e tu já fica, pô, vai ser maneiro quando aquilo ali rolar com a gente, hein? Quando você traz isso pra tua mente de, cara, vai ser maneiro quando aquilo rolar com a gente, mano, você vai trabalhar de outro jeito, não tem como. Não tem como. Tem uma história disso, inclusive. Você vê o time batendo meta. Você vê o time batendo meta e comemorando, e a galera, pá, estourando champanhe. Eu lembro o pessoal com a tela com dashboard, aí você fala, caramba, os bichos têm dashboard. Eita, os caras têm uma TV só pra dashboard, a gente tentou fazer igual, foi horrível. Mas, enfim. Eu hoje colocaria uma TV só pra incidente, pô, tá doido? É incidente, nosso canal é incidente, né? Pô, pelo amor de Deus. Cara, e a energia de... Isso é um tópico, né? Energia de estar no mesmo ambiente. Cara, de você ter o network, de falar, pô, alguém aí conhece alguém, um fulano que fez não sei o que, teve um problema tal? Quando a gente foi lançar pra Apple, Nossa, eu lembro. tristeza de lançar um aplicativo pra Apple, foi, cara, quem aqui tem experiência em lançar aplicativo pra Apple? O pessoal ali Da Ribbon, né? da Ribbon, acho que do iFood também, o pessoal ajudou a gente a falar, o pessoal do iFood, ele já subiu app pra Apple. Puta, vamos trocar uma ideia com os caras lá. iFood, não iFood. iFood, Foot, F-U-T. Que a gente dividia a mesa, né? Que a gente dividia mesa. E, cara, trocamos ideia com os caras e tal, parará. Cara, lados ruins de estar no centro. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso também é ruim.
Vai te desfocar, vai ter uma galera Vai. conversando alto, que normalmente era a gente. Normalmente era a gente vai, fazendo Vai piada. ter gente jogando. vai ter Tem gente jogando. que normalmente era Perdendo no gente. COD. Perdendo Às COD, vezes às vai, vezes. vai passar uma mina super 21 bonita a que você 1. vai perder a concentração em comentar com o brother. Não tem como. Tô trazendo só experiências. Hoje eu sou casado. Trazer aqui. Mas tem uma coisa que eu lembro, claro, que foi uma experiência boa, que eu tava aprendendo sobre a AWS também. E eu lembro que eu falei com alguém da colmeia. Cara, eu não tava conseguindo fazer deploy num serviço que chama SS. Até hoje eu uso isso. Foi pra você. E aí, cara, eu tava tendo um problema, eu falei com ele, o cara, 2 tapas me explicou ali como é que funcionava. Falei, beleza. Parece que a tua empresa que tem 10 pessoas agora tem do nada 100. Sim, Aí tu fala, Porque pô, você tem uma preciso... galera pra trocar ideia. Aí é essa a questão. Startups que tem mais gente pra te ajudar, o ambiente é muito legal. Eu gostava muito do ambiente. Eu não me sentia, tipo... Eu ficava puto de pegar transporte público. Uhum. Quem de não, um né? pro outro. E não, né? Mas chegando lá, tranquilo, o ambiente era bom, almoçava com a galera, trocava ideia, ia comer no japonês lá, né? No Sumô. No chinês. 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 A gente atravessava pra comer no chinês. Então tem essas coisas boas, coisas ruins, igual tudo que o Calil falou pra mim são coisas ruins também. A barulheira, a zona. Barulheira, a zona. Mas eu acho que isso também, por exemplo, falando de experiência própria, como uma pessoa que não era muito sociável, Uhum. pra mim era pior, porque eu não era sociável, tipo, eu era quase o dev que queria ficar codando no computador e pronto, Uhum. sabe? Mas isso, querendo ou não, fez eu ser sociável de certa forma, sabe? Fez eu, que nem o Calil falou, eu me visto diferente, vou ter uma postura diferente. Mas Vai tomar banho. Vou tomar banho. Dependendo tu da lembra? pessoa, aquilo ali pode fazer toda a diferença no sentimental, no psicológico dela. Tipo assim, pro bem ou pro mal. Tipo, pode botar uma pressão nela pra ela ser sociável, que ela fique ruim, que ela espane, que acabe a bateria social dela, ela, tipo, vai estar dormindo 6 horas da tarde. O seu burnout foi nessa época, né? O meu burnout foi mais ali no final de 2019. Foi no final quando você tava quase saindo, Foi né? quando eu tava quase saindo, assim, que eu Mas tava no centro, não tava? tava no centro. Mas muito alinhado com o lance do acúmulo de responsabilidade, Com né? acúmulo de Exato. responsabilidade. A gente tá falando, sim. porque tipo, a gente tá falando de ambiente barulhento e como te atrapalhava, só pra, Isso. tipo... Mas separar as aí o coisas um problema no meu caso é que tem sensibilidade com barulho, com multidão de pessoas e tudo mais. No meu caso, pra mim, acabava treinando muito mais a minha bateria, Uhum. sabe? E o pessoal do centro fazia os eventos ali que reuniam e tudo mais. O que era legal pra alguns, mas pra você era... Eu não queria estar ali. Eu perdia muito dessa troca, por exemplo, porque eu não queria estar ali pela multidão, pelo barulho, sabe? Mas eu reconheço que sim, o valor de estar ali, de estar tendo essa troca, por exemplo, que nem o pessoal da Comércio ajudou muita gente. Sim. Sabe? O pessoal da Ribbon ajudou muita gente. Eu lembro até hoje da gente conversando disso. A gente batendo um papo sobre vantagem e desvantagem de microserviço. A gente Isso. não sabia muito como é que fazia. A gente só A gente- tinha uma ideia e falava, nossa, isso aqui A deve gente ser queria colocar maravilhoso. microserviço na Pro Bono. A Nem gente, se a gente precisava, fala, nossa, vai ser precisava. lindo. Aí a gente começou a ver os problemas e falei, caramba, já tem um problema demais hoje, vamos deixar assim. Deixa ela quietinha aqui no cantinho. Cara, foi nessa até essa liberdade, né, que a gente tem de fazer várias coisas lá no centro, de trocar ideia, de passar o dia conversando, se for o caso. Foi onde eu descobri que, por exemplo, eu não funciono trabalhando tomando cerveja. Cara, então assim, eu tomava uma latinha de cerveja. Eu nunca experimentei isso, mas eu acho que também não consigo, sabe? Não, ninguém consegue, cara. Já era barulho, é a galera com cerveja, tem não sei o maturidade. que. Fala, irmão, acabou, você não vai codar. Não vou você trabalhar vai. agora. Você vai pegar uma cerveja com geral comemorando e sentar pra codar? Ninguém vai, ninguém vai, mano. Eu lembro que no lançamento, quando a gente terminou de refazer tudo, a gente fez um negócio desse. A gente Sim. comemorou forte com cerveja, Você abriu cerveja. sabe? Mas foi depois que a gente já tinha terminado de lançar. Foi, eu lembro que a gente ainda tava fazendo o código aqui, ó, e cara, eu já tava lá, vamos! E eu terminando de dar o commit lá, e o Daniel já jogando, a gente tava jogando um jogo lá com o cara, o Overcooked. Vocês jogando o Overcooked, eu terminando o commit lá, falando, pelo amor de Deus, vamos terminar esse Eu aqui. lembro desse dia, cara. Vamos terminar esse aqui, que eu também quero jogar, pô, pelo amor de Deus, filho de Deus, pô. A cerveja tá esquentando. Eu nem bebia, pô, nem bebo, pô, só tava querendo jogar. Nem bebo pouco, né? Bebo água. Pô, muito maneiro, velho. Bom demais estar com vocês de novo, assim. Dá uma nostalgia daquela época que a gente viveu, foi muito massa. Essa aqui vai render história pra caramba. Nossa. Eu fico muito feliz com tudo que a gente construiu junto, fico feliz em ver o desenvolvimento de vocês. A gente acabou se apoiando muito e ver que vocês se desenvolveram do jeito que vocês se desenvolveram. Para mim é um motivo de orgulho, porque é difícil, assim, quando você trabalha com pessoas que elas não
crescem, ou elas mudam de área, elas vão para outras coisas, por algum trauma do que você está fazendo, é muito ruim. E do outro lado também é muito gratificante quando você vê pessoas que estão se desenvolvendo super bem, né? Eu vejo muito empresário que quer desenvolver software, mas não tem nenhum relacionamento com a área de tecnologia, que era como eu me via antes. E aí, ver jovens que estavam na universidade e, de repente, agora são os sêniors do mercado e bons sêniors e com a postura que vocês têm, é muito legal. Querendo ou não, os 3 são teus filhos, né, velho? Não tem como. Os 3 é. entraram neném. É fácil reconhecer o impacto da Pro Bono no início da nossa carreira. Até Nossa, hoje, sim, sabe? verdade. Com todas as skills que a gente desenvolveu ali. Foi Mas meio... na época, né, para as pessoas que estão passando por... Estão no lugar que a gente estava há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tem que justamente ter essa paciência e essa visão, porque agora a gente é super grato. Mas na época a gente estava sofrendo os Na época, a infernos. gente quase saía do tapa. A gente saía no Exatamente. tapa, a gente, cara, dormia mal, ficava ansioso, não entendia. O Rogério dormia dia após dia cheio de doença para poder resolver, porque a cabeça tava na A mil. Disney a mil. A gente queria xingar o Rogério todo dia. A gente, verdade. a gente não entende, a gente aprendeu a entender o Rogério, tanto compreender quanto entender de fato o que se passava na cabeça dele. Então, acho que para quem tá nesse momento hoje de estar construindo esse time, de estar fazendo a contratação, de estar passando por esse período, cara, lá na frente vai fazer sentido tudo que a gente tá falando aqui. E para um startup que queira contratar uma empresa, ou se precisar um software, cara, contrata um RH. Não faz por você. Então, tipo assim, Interessante isso mesmo. é importante, porque, por exemplo, o Rogério, ele deu uma certa sorte, mas você conhecia alguém que indicou o Daniel. Foi o outro Rogério, Foi que era o Rogério, que era sênior, sênior. e aí ele trouxe o Daniel. Foi Beleza. aí que o Daniel Então, veio. ele foi essa indicação. Mas normalmente, quando você vai contratar alguém que você não faz ideia, você não sabe como você vai avaliar. Empresas que são especializadas em contratação de engenheiro de software, de desenvolvedor, não sabem contratar. Você que não tem noção nenhuma, você que está entrando agora, quer ser CEO, quer contratar uma pessoa, fazer startup, você não vai acertar. Uhum. Então, contrata uma empresa que faz isso, uma empresa E o séria. cara pode ficar te dando volta, né? Nossa, O demais. cara pode estar dizendo porque você não entende Quantos aquilo. deve tu não já passou pela tua mão de que Que só tava te querendo enrolou, dar volta. enrolou e não Eu tive entregou nada. muito isso antes, na Justep. É. Né? Então, as pessoas elas vão te dar a volta ali. Eu acho que eu dei sorte mesmo do Rogério Souza trazer o Daniel. E eu tanto não sabia fazer isso que eu não fazia processo de seleção. Quem fazia era o Daniel. Eu falava, Daniel, resolve aí. O pô. Daniel que não sabia fazer processo de seleção também. engraçado. O Daniel Aí que tinha contratou o 19 Igor, que anos. não sabia fazer processo de Pois é. seleção, e contratou depois o Calil, Eu que também não sabia fazer. e foi indo. Então, Até o final da empresa com Até que a pessoas gente aprendeu. não- e a empresa, no final, Mas tinha teve um pessoas momento boas. que o Rogério teve um contato que era uma psicóloga, né? Se eu não me engano. Que era de Minha RH. sogra. Tua É, sogra. A gente conversou com Que ela. a gente aprendeu umas coisinhas ou outra ali. Foi legal, foi um papo legal. Verdade, eu lembro. Foi, a gente precisou... Quando eu queria que ela avaliasse o perfil de vocês, e ela saiu de lá, assim, super encantada. Falou, pode deixar que esse time vai funcionar. Eu falei, Tudo psicopata. Tudo doido. Tudo maluco. Se livra desse No café e no código. É isso. Então, com todo mundo psicopata, a gente finaliza mais um episódio do Ecosystem of Startup. Muito obrigado, pessoal. Valeu, foi Valeu, Valeu, foi foda. top. Valeu.